Jonizão, tava rolando o Twitter, encontrei um cara, Richard, Design for Startups, reduz o churn, aumenta as conversões. Falei, mais um cara do marketing digital, cara. Aí comecei a ver os posts dele. Cara bom pra caralho, cara, sabe um monte de coisa, tem um monte de referência, fui falar com ele. Pô, o cara já lançou produto físico, um baralho, que é um produto interessante, né? Vendeu pra grandes empresas e tal. Ele já mexeu com infoproduto, tem uma agência de design para conversão e agora tá lançando um SaaS junto com o influenciador num nicho de B2B vertical. Falei, puta, tem que trazer um cara desse pro podcast. Porra, perfeito. Eu vou pedir pra ele analisar minha landing page pra eu começar a vender mais, cara. Será que ele analisa? Vambora. Com vocês, Richard. Vai falar isso no episódio, mas tem um tweet muito velho do Alex Hormozzi que ele explodiu minha cabeça porque eu tava pensando isso, só não tinha conseguido verbalizar. E ele fala assim... Peraí. Tá gravando? Tá gravando, mano. Esse é um puta corte. Já começa então que tem um tweet... Começou... Tem um tweet antigo do Alex Hormozzi. Assim. Gostei disso, aqui é um bom hook. É o hook. Gostei. Tem um tweet do Alex Hormozzi que ele fala: aprenda tudo com os caras de direct response, tudo sobre distribuição, e aí depois esquece todo o resto. E aí depois você aprenda tudo sobre produto com a galera de SaaS. E você esqueça todo o resto. Mistura esses dois e seja milionário. O Bruno fala muito disso. Eu vi esse tweet na época que ele postou também. Falei, cara, isso aqui é uma das maiores verdades que eu já vi no Twitter, pelo menos. Cara, o baralho de vieses que vocês viram, conheceu porque era uma experiência para eu aprender Direct Response. Caramba. Como assim? Porque eu queria aprender Direct Response fazendo. Então eu fiz um produto para poder vender em escala. Tá. Não é que você foi aprendendo de vieses por causa do Direct Response. Não. Tô aprendendo Direct Response, vou criar um produto. Eu fiz um produto para poder usar Direct Response em alguma coisa minha. Caramba. E por que um baralho, velho? Porque geralmente a galera aprende Direct Response com produto digital, né? Que é mais fácil de mudar. Cara, a resposta é assim, ó. Se eu fizesse um livro, eu ia ganhar R$1, R$2 por livro. Tá. Se eu criasse uma coisa que perde a comparação, eu poderia cobrar 10 vezes mais que um livro e ninguém ia perceber. Então, o baralho é um formato de livro diferente, mais lúdico, mas que eu posso, sim, cobrar 10 vezes mais caro do que um livro. E a galera vai pagar, porque... 449. Era o preço de um curso, assim. Sim. Eram quantos baralhos que vinham no kit? Dois baralhos nesse kit ou um só por 250. Mas o ponto é a comparação. Então, um livro, existe a comparação. Um livro de R$100 é um livro caro. Um livro de R$20 é um livro barato. Mas e um baralho? Qual que é a comparação? Não tinha. O meu foi o primeiro, assim, no Brasil, pelo menos. E aí, perdeu toda a linha de comparação e eu conseguia entregar isso de outra forma. Não, e é um pouco igual o curso, né, cara? Tipo, mesmo que saia outro baralho depois é mais barato, às vezes ele é, tipo, tem aquele baralho de criativos lá que eu já vi também, que eu acho que era mais barato, não sei. Mas tudo bem, tipo, ninguém vai te questionar, pô, mas o seu é mais caro e é um baralho também. Não, tudo bem, mas ele tem uma função específica que é igual o curso, pode ser R$50, R$100, R$500, R$5.000, né? Sim. Diferente de um livro que já é uma parada mais... estabelecida culturalmente quanto que deve custar, né? Exatamente. Pô, então eu fiz o formato de baralho para fugir de qualquer comparação no material. Como é que você operacionalizou isso? Você mandava produzir em lote, tinha estoque, você mesmo tipo, enviava? Eu produzia na Copag do Brasil, que é uma empresa número 1 em baralho. Ela faz baralho do Pokémon, globalmente, ela faz Magic the Gathering. E eu vim do Magic the Gathering, né? Que legal. Eu jogava Magic também, que massa. Nossa, adorava. Eu joguei uns 10 anos, sei lá. E aí, eu comprava lotes com 1.500, 2.000 unidades com a Copag. Eles demoram um tempo bom, assim, para fazer, quase uns 3 meses, a impressão de cada lote. E aí, depois, isso era enviado de São Paulo. Eles faziam a distribuição também? Ou era você? Mandava para você a remessa? Não. Semanal. Eles produzem lá na Zona Franca de Manaus, nem tem como. Eles mandam de avião da Zona Franca de Manaus até seu destino. E aí você deixava em casa, no escritório e enviando todo dia. Você ia no correio para mandar e tal? Eu tinha uma pessoa para fazer isso, porque eu já estava aqui em Portugal na época. Tá. Caramba. E aí a gente brincava com tráfego pago, começou a aprender como fazia publicidade de direct response com os americanos.
e tentou vários funis, várias estratégia depois de fazer repescagem de cliente com WhatsApp, com e-mail. Então, assim, foi um laboratório para aprender um monte de coisa que eu não ia conseguir fazer com um cliente. Peraí. Qual que era o... Quer falar, Júnior? Não, só fiquei questionando, porque você falou que você usou isso como desculpa para aprender o Direct Response. Mas, tipo, era o negócio que você queria que desse certo, criar uma empresa a partir disso, e esse negócio principal foi um negócio que eu falei assim, vou fazer para aprender e é isso, porque eu sei que não vai ser meu negócio final e depois eu vou fazer outra coisa. Qual que foi a mentalidade que eu não peguei aqui? A mentalidade foi o seguinte, eu já estudava muito viés cognitivos e ciência comportamental, porque eu tenho uma teoria que isso é a coisa mais forte que existe no design. Tá. Dentro disso, teve uma época que eu estava fazendo curso, isso lá em 2019, 2020, eu estava postando no Twitter, no Instagram, de forma muito natural, o que eu estava estudando, os cursos que eu estava fazendo fora. Fiz curso com a Cogload em Londres, fiz curso com a empresa do Dan Ariely, e eu estava postando muito isso. Bom. E a galera falou, por que você não faz um curso disso? Porque estava no auge de lançar curso. E aí eu não estava pensando em curso, nem nada. Que ano foi? 2020, eu acho. Tá. E aí, eu não queria lançar nenhum curso, nem nada disso. E o que eu queria era só aprender esse tópico. E aí eu comecei a fazer um Notion com todo o meu conhecimento disso. Eu colocava, tipo, 5, 6 artigos científicos para cada viés. E eu percebi que não tinha nada que colocasse todos os viés ao mesmo tempo e uma aplicação prática no design. Então, assim, foi muito coçar minha própria coceira de aprender o negócio. E aí, em alguma brincadeira, eu desenhei um card num post-it. E aí alguém falou, por que você não faz cards? Aí eu parei e falei, pô, peraí, esse é um formato que nunca ninguém usou, talvez seja legal. E aí aquilo foi tomando força. Você já tinha visto lá fora? Esses baralhos? Vi alguma coisa parecida. Eu vi alguma coisa muito parecida. Tinha um baralho que tinha só a parte da frente, falava sobre viés cognitivos como gatilho mental, mas não era nem no contexto do design. E era mais gatilho mental, assim. Então era uma coisa mais distante disso. Mas não era um formato de produto que você estava olhando e tal, era uma coisa que surgiu da sua cabeça de designer, que é muito coisa de designer isso, né? Pô, qual que é o melhor formato para usar isso, principalmente de designer de UX, né? Tipo, pensa numa reunião de empresa, qual que é o melhor formato para usar num brainstorming e tal. Eu acho legal isso, cara. Porque o formato ele gera ou quebra as nossas comparações, né? Sim. Então, esse foi o lance. Eu falei, pô, se eu colocar tudo isso num livro, não cabe no bolso o livro. O livro não dá para levar para outro lugar. O livro tem um teto de preço, não importa o quanto eu gaste. Mas se eu fizer um livro com qualidade incrível, igual tem alguns no design brasileiro, que custa R$300 o livro é animal, tem um papel gigante, tem coisa colorida, um monte de ilustração. Ninguém quer pagar, porque acha que é um livro muito caro. Sim. Não, então, e o livro é uma coisa mais linear também, né? Mesmo que você possa usar de referência, em geral você compra um livro esperando ler de começo a fim, sendo que às vezes o ponto, não sei se era a ideia, mas imagino que sim, o ponto é, pô, como é que eu uso isso numa reunião, numa aplicação prática, com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Essa foi a primeira versão. Que legal. Eu queria fazer um negócio bem anarquista no começo, e aí eu usei um personagem norte-americano que, porventura, é muito parecido com o personagem do Monopoly. Não é o personagem do Monopoly. Um irmão parecido. Para não ser processado. Porque esse cara aqui é o JP Morgan, sabe? Sim. E aí a galera falou, tá parecendo muito o personagem do Monopoly. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que expandir esse produto, eu vou ter que mudar a cara dele. E aí eu trouxe o personagem, que é um cérebro que usa uns sneakers da Nike, é basicamente como se fosse meu cérebro, e aí surgiu a ilustração do cérebrozinho, que é o viazito, para ilustrar os cards. Esse aqui, né? Será que o cara do Monopoly não foi inspirado no JP Morgan também? Ele foi, né? Tem um monte de artigo que fala sobre isso. Só que eles também são muito conhecidos em processar as pessoas, mesmo para coisas pequenas. Então, eu falei assim, eu vou sair daí porque é um lugar ruim. Pô, igual o Harry Potter do Sertão lá, você viu? O Harry Bruxo foi processado pela Warner. Por causa disso, cara. Não, para. Que loucura. A empresa do Monopoly nos Estados Unidos processou um advogado que criou um cartão de visita que dizia saída livre da prisão. E aí tem o nome desse advogado. Nossa, muito bom. Genial. Era ótima a ideia. Mas eles processaram. Deram um cease and desist para ele primeiro,
Aí ele acabou abandonando e não rolou assim, dinheiro. E O aí cara é você criou esse... advogado e abandonou, né? E aí criou o personagemzinho, que esse aqui é o cérebrozinho que fica aqui, que é o O Viesito. Viesito. Muito bom, cara. Que Ô, legal. Richard, como é que é o economics desse negócio? Tipo, quanto te custava um deck? Você cobrava 200 e pouco por deck, né? Sim, cada Quanto te deck custava custava. quanto era o CAC? Tipo, é um bom É, negócio? ele era um bom negócio, começou a deixar de ser. O custo de cada baralho assim dava R$ 22 no primeiro lote, depois Tá foi bom. subindo, porque o preço do papel e da impressão foi subindo muito, estava quase dobrando já no Caralho. último lote que a gente pediu. Uhum. Não era só o custo do material, porque essa caixa que você está olhando aí de papelão custa dinheiro, Uhum. essa outra plástica de papel bolha que é customizada vinha dos Estados Unidos também custava próximo de $1. A gente fez toda uma experiência instagramável, porque a ideia era realmente a galera comprar, receber, postar isso em tudo quanto é rede, e o número era quase 30% de pessoas que postavam, era um número Que muito legal. alto. Então a gente chegava, no começo, próximo de R$ 50 de custo, com um baralho, de 60 e poucos reais com 2 baralhos, e o nosso ticket médio, nosso CAC começou com R$ 22, e na última versão estava quase custando 140. Nossa. Tá, aí já não dava mais lucro, né? Não dava mais. A gente começou a colocar produtos de order bump, upsell, para ver se a gente aumentava o LTV e conseguia absorver tudo isso. E aí eu fui fazendo conta, e eu falei, não, eu vou parar antes que essa conta deixe de fazer sentido. Então a gente parou meio que por cima. Esses upsells eram infoproduto já, daí, ou ainda era Eles eram todos digitais, os upsells. Upsells e order bump, tudo digital. Que legal. E mesmo assim, tava difícil de... Sim. E depois de muito tempo eu descobri um cara que aqui na Europa tem um produto chamado Pipidex. Ele meio que parece o baralho de vieses, o Pipidex. Ele fala sobre estratégia empresarial, ele fala sobre storytelling e outras coisas. E pra você ter ideia, o produto dele custa 600 pounds, e ele falou assim que o CAC dele era quase 400 pounds. Caralho, Então, assim, mas era 600 pounds, era um baralho? Perdão, não, é um combo. É um Esse combo, maluco tá? aqui? Combo. Esse maluco. Tá. O baralho dele mais barato custa meio que, acho que 80 pounds, alguma coisa assim. Tá. Mas ele meio que ajuda, ele empurra muito você para pegar o combo. Olha lá, 119 agora. 119. Pounds. Tá, e aí tem as táticas lembra de que tem produtividade, copyright, tu compra tudo por 600 pounds, bem Market caro, né? Sim, bem caro. Mas assim, material hiper premium. Empresa adora comprar esses materiais, porque realmente o conteúdo é muito bom. O material é para durar uma vida. Mas é uma conta difícil de fechar. Então, mesmo para ele, que estava num nível de vender, sei lá, muitas unidades, eu não sei se posso falar quanto que ele vendia, porque eu conversei com ele, mas era uma conta apertada cada vez mais por causa da questão mídia. Você vendia mais para pessoa física ou para empresas? Eu comecei vendendo 100% para pessoa física, e aí começou a acontecer uma coisa maluca. Primeiro, a gente começou a ver que a gente começou a entregar muito para prefeitura, para empresa de investimento. Alguns infoprodutores da área de investimento começaram a entrar em contato comigo. Então, depois você dá pia aí, mas tipo, a galera de finanças em peso falou, mano, eu quero isso. E eles aí compravam em volume, assim? Comprava em volume, a maioria, tipo 5, 10, tipo para time inteiro. E eu acabei fazendo palestra para muito banco por causa disso. Fiz palestra para o Will Bank, que enfim, vocês já sabem. Foi de arrasta. Foi de mais um. Foi de arrasta. Rolou com o pessoal do Itaú, de outros bancos, porque a galera de banco abraçou muito. E, que legal, para me dar um pouco de medo, a galera de política também, assim. Então a gente mandou para muitos gabinetes. Assustava um pouco. E aí era mais de direita ou mais de esquerda? Brincadeira. Pô, interessantíssimo. Eu não sei, o meu TCC na faculdade, que eu fiz economia, foi de viés comportamentais, é um tema que sempre me interessou muito. Eu sinto que nunca colou isso no Brasil, assim, tipo, é uma coisa tão falada na gringa, mas no Brasil nunca sinto que dá hypada falar disso, tanto a política pública quanto nas empresas, eu vejo muito raro isso. Você viu? Sabe onde que colou, Diogo?
nos gatilhos mentais, cara. Nos Como gatilhos, tudo no foi onde Brasil. mais colou, Sim, nos sim, infoprodutores, sim, venda de sim. curso, No Brasil você tem que lançamento. transformar tudo em um jeito de ganhar dinheiro, cara. Vieses comportamentais, não, gatilhos mentais, viu? Gatilhos É, mentais. é. E, inclusive, o Érico Rocha, ele é incrível, porque ele tem um nome diferente dele para cada viés cognitivo. Então, É. todo mundo, alguém vem me falar, você conhece o gatilho do não sei o quê? Daí, como é que é isso? Aí eu vou ver um vídeo do Érico Rocha explicando o que é. Tá, esse viés existe, mas tem outro nome. Tem outro Então, ele nome. mudava todos, ele é Ele é incrível. gênio, cara. Ele é Caramba. gênio, gênio. Uma pequena pausa para falar do Clube de Criadores, um ecossistema completo que vai formar os novos criadores de conteúdo da próxima geração. O Clube de Criadores, para você ter uma ideia, o Bruno foi o primeiro cliente do clube e hoje já conta com mais de 500 pessoas lá dentro do grupo. Lá é um ecossistema completo, vai ter desde aulas para te formar como um creator, também grupos do WhatsApp, onde eu vou analisar o seu vídeo, vou estar próximo de você para te transformar num criador. Lá você vai conhecer outros creators do seu nicho e para você não criar e ter essa jornada muito solitária. Tô deixando um link na descrição com uma condição especial para quem tá ouvindo aqui o podcast do A Próxima Onda. Então corre lá e confere o Clube de Criadores. Porque o mercado abraçou isso, assim, o mercado dos infoprodutores. Obviamente tem dinheiro, mas você chegou a ver essa galera comprando, por exemplo, os nomes que a gente bipou aqui, são nomes que compraram para utilizar nessas táticas de lançamento? Sim, algumas dessas pessoas me pediram, inclusive, projeto para eu poder fazer para eles. Tá. Um outro rolou, alguns não, mas eu fiz projetos para esses, não físicos, mas projetos Uhum. usa isso no meu produto, ensina isso no meu time. Isso rolou bastante, mas eu acho que foi um contexto, porque o Érico Rocha veio com aquele o Launching Formula, né? De quem conhece, ele comprou o formato pronto e ao mesmo tempo o Robert Cialdini, nas Armas da Persuasão, era um livro que estava muito forte ao mesmo tempo. E ele mesmo fala, eu estudei isso, eu li isso. Então, eu imagino que ele deve ter lido o livro do Robert Cialdini. As duas coisas se misturaram, porque o Robert Cialdini fala de gatilhos, de marketing, e o Launching Formula também fala de triggers. Então, eu acho que ele juntou as duas coisas. Ele juntou as duas coisas e deu os gatilhos mentais. E tem vários no livro do Pensando Rápido e Devagar também, né? O Kahneman. Acho que é onde mais tem, talvez, né? Pelo menos do que eu Esse livro conheço. é muito bom. Esse livro é muito bom. Esse livro, eu gosto de falar que é o melhor livro, apesar de ser chato, o livro para começar, porque você entende a lógica, você tem o pensamento devagar, que é o nosso pensamento quando a gente entende de um tema, e quando a gente não conhece nada, a gente vai buscar informações periféricas. E essas informações periféricas, essas regras, atalhos, é que são os viés cognitivos. Então, basicamente, é uma coisa que todo mundo tem para poder viver melhor. É muito, cara. Você não tem que ficar fazendo deduções a vida inteira, né? Você vai por heurísticas ali. Fala aí, Jônio. Não, é que eu ia falar assim, tipo, se alguém se interessa nisso, eu acho que eu comecei a me interessar lendo Freakonomics, que não é diretamente correlacionado, mas já tem começos ali de discussões. Um que você mencionou que é muito legal, acho que é o do LL, eu acho que ele é um dos livros mais legais para ler no começo também, que acho que tem mais aplicabilidade no mundo real. Rápido devagar, às vezes se a pessoa pegar meio que sem saber o que é viés, às vezes ela fica meio perdida no rolê. Mas eu gosto muito das indicações. Felizmente o cara morreu há uns anos, mas ganhou um Nobel de Economia, um psicólogo. Mas muito foda isso, cara. Curti. Eu indicaria o baralho pra começar, porque é mais prático, só que não tá mais à venda, né? Puta, o que rolou com o baralho? Eu ia fazer o seu jabá aqui. Ia fazer uma propaganda grátis. Mas aí, tipo, como que é o encerramento de um projeto, assim? Porque quanto tempo durou? Tipo, você chegou a pegar um apego pelo projeto? Eu fico curioso saber de bastidores do negócio. Apego sempre pega. Eu acho que o projeto durou 4 anos no total, eu acho. Mas, assim, a parada mais legal que o projeto me trouxe, na verdade, foram conexões. Além do aprendizado de Direct Response. Então, de um lado, eu estava muito testando muita coisa que eu queria testar e não tinha por onde testar. Eu não ia vender isso para alguém, porque eu 100% não sabia o que eu ia ter de teste e não ia ter tanta liberdade para testar. Mas no final deu uma vontade de continuar. Custo afundado total, né? Já vim até aqui, já investi tudo isso, só mais um lote. E aí, quando você pega o gráfico e vê que o lucro, apesar das vendas subindo, o lucro cada vez estava caindo, eu falo, cara, eu tenho que sair, eu entender o que eu estou ensinando com esse produto e sair na hora certa.
Muito Tem, foda. tem umas paradas legais disso que você fez. Acho que uma é, você foi aprender uma disciplina nova, né? E aí você falou, pô, vou fazer um projeto para aprender de verdade, né? Muita gente fica só lendo, assistindo curso e tal. Você pegou e já aplicou, acho que isso é legal. E a outra coisa legal é que é tipo assim, você fez o projeto enquanto ele dava dinheiro, você saiu na hora que começou a parar de dar, né? Mas imagino que nem você falou, teve as conexões, teve além do aprendizado inicial que você queria ter, né? Você ganhou uma grana, imagino, e você ganhou muita reputação, muitos contatos com isso que te ajudam no próximo, né? Eu gosto quando você faz um projeto que te ajuda nos próximos, assim. Geralmente a galera vê como, puta, não deu certo. Mas o que eu vejo é, pô, você aprendeu a habilidade que você queria, você ganhou um dinheiro, não sei se você compartilha quanto você faturou, tal, fica à vontade, mas você ganhou um dinheiro e você se ajudou nos próximos projetos, não sei o quanto te ajuda hoje, mas imagino que alguma coisa sempre ajuda, né. Foram 7 dígitos, Brunão. O Massa. valor exato eu prefiro não abrir. Mas assim, abriu muita porta, porque o baralho fez uma coisa que eu nunca ia fazer. Eu não sou um cara que grava vídeo curto, faz vídeo, e eu percebia que meu conteúdo no Instagram era muito fundo de funil, então, naturalmente, eu não falava com muitas pessoas. O baralho e os criativos fizeram eu sair da minha própria bolha de um jeito que eu nunca conseguiria. Uhum. Então, tinha mês que eu abria o meu Instagram, porque as campanhas faziam muito no meu Instagram, mais do que no Instagram do produto. E tinha mês que dava tipo 8 milhões de visualizações. Eu nunca tinha falado com 8 milhões de visualizações. Sim, Mas estava batendo lá que era o alcance dos anúncios. sim, Então, isso era a parte mágica. Ele levou um pouquinho de mim para muitas pessoas. sim. E você vê alguma forma tangível como te ajudou nos outros projetos? Que eu não sei se você tinha Super Tape nessa época já ou Tinha, não chamava com esse nome, porque assim, o Super Tape é basicamente o entendimento de que hoje você não precisa ter um site com a cara do seu negócio, você tem que ter um site com a cara da sua oferta. Uhum. Então, eu abracei muito aquela coisa do Russell Brunson, de que uma coisa é seu negócio, uma coisa é sua oferta. Então, você pode ter múltiplas ofertas para ICPs diferentes para o mesmo serviço. Esse é o ponto do Super Tape. Então, cara, o nome da minha empresa não chama Super Tape, mas é o que hoje mais traz cliente para mim. Mas é uma oferta. Isso é uma oferta embaladinha. Que é a Mas você tem oferta de outras como. tem Claro, outras páginas para a mesma agência? tenho. E rodo elas. Tá. E só que essa é a que é mais interessante, que traz o ICP que eu mais acho interessante hoje em todos os sentidos. E eu acho que a graça do digital hoje, que muita gente não sacou, é isso, é quebrar seu negócio em várias ofertas. Então, o dentista que ele vende um aparelho de correção para jovens não vai conseguir ter a comunicação adequada para um aparelho dentário de uma pessoa de mais 60. Então Aham. tem que ser duas ofertas distintas, mas no final vai cair no mesmo profissional, na mesma clínica, talvez. Mas você disse que seriam 2 páginas com tipo, você compartilharia outra oferta para a mesma agência que você tem? É outro nome de Sim, site? outro nome, outra marca, outro visual, Você tem outros um exemplo aí pra criativos. gente pôr na tela, cara? Cara, eu não tenho, Ou porque você esse não aqui quer? esse aqui é o único que está rodando nesse momento assim com Tá. Ah, tá mídia, bom. com tudo mais. Mas eu acho que o exemplo do dentista seria o melhor exemplo. Então, imagina que você tem um escritório de dentista e aí você está rodando uma oferta para gente jovem, uma oferta para gente de meia idade e uma oferta para seniors. Você vai ter 3 URLs distintas, você vai ter 3 comunicações distintas, com 3 linguagens distintas, e cada um tem sua campanha com suas dezenas de criativos sendo feitos. Caramba. Cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Pelo menos que eu Tem percebi, gente que assim. faz Interessantíssimo. isso. Tem gente que faz isso. Fora do Brasil, isso é muito comum. A galera de DTC, de Direct to Consumer, quando vende esses produtos de beleza, que é baseado em assinatura hoje, tá rolando bastante isso. Mas Então, eles mudam a campanhas. embalagem do produto físico também. Às vezes não muda a embalagem do produto, às vezes tem só campanhas. Então tem campanha que é mais teenager, que está rodando só no TikTok Shop e no TikTok, outras campanhas para público mais velho que está rodando só Facebook. no YouTube e no Facebook. E aí cai em landing pages diferentes dentro, às vezes, da mesma URL ou não.
Mas você vê linguagens diferentes muito, tipo, de visual, de texto, de tudo. A fotografia de produto é outra, vai ter o mesmo logo e a mesma embalagem. Fora isso, é tudo diferente. Cópia é outra. O problema é que isso fica caro, porque imagina, se você tem 20 criativos por semana para uma oferta, se você tem 3 ofertas, você tem que ter 60 criativos por semana, no mínimo. Sim. Então não é qualquer um que consegue fazer isso, mas hoje, com o IA e com tudo que a gente tem, isso é mais barato do que nunca. E o problema é que todo mundo tenta bater na mesma coisa. Olha, eu vou tentar vender serviço de dentista. E o serviço de dentista não vai falar com os 3 perfis. Às vezes é uma solução para escalar, né? O cara chegou numa escala ali com o público jovem, fica tentando insistir naquele público, tá difícil crescer. Às vezes uma solução, para quem já tá com fluxo de caixa e tal, é quase que fazer outro branding, uma outra oferta, outra copy, outro design para outro público, né? Outros canais. Perfeito. Caramba. Interessante, cara. Eu lembro quando a gente ia gravar o episódio na data combinada, que uma das ideias do Bruno era avaliar a minha landing page. Eu estou com uma vergonha agora, porque isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. Eu vontade de chorar, então eu gosto das coisas de estética, assim, a importância da estética. E aí, antes da gente chegar nesse momento, se a gente for fazer mesmo, pô, entre o marketing do produto, o produto e a embalagem do produto, qual que é mais importante, assim, critérios? Tudo. Eu vou dar um exemplo. Tá. Tem uma creatina focada no público feminino que chama Creabum. E ela brinca com a palavra bumbum, com o nome de Creabum, que é a creatina para crescer o bumbum. Tá. Essa creatina, ela custa quase... Não é essa, tem uma outra. Aqui. Ela é em pó, e ela é rosa, ela é tingida de rosa. E se você parar para pensar, quem é do mercado de suplemento já deve ter se ligado nisso, se você tingiu a creatina de rosa, ela é mais barata para fazer do que a creatina normal. Porque a normal ela passa por um processo para ficar branca? Ela é pura. Se você está jogando alguma coisa para tingir ela e dar sabor nela, você já não está mais entregando ela pura. Então você tem uma creatina que é mais barata e você está vendendo a 5, 6, 10 vezes mais. Essa aí, Big Boom. Caraca. É uma creatina. Então, assim, creatina pura, colágeno, BCAA e sabor. Tem mais um negocinho ali para dizer que é diferente. Isso. Só que assim, aí você me perguntou, o que é mais importante? Aí você tem um exemplo do conjunto inteiro trabalhando para vender uma coisa incomparável, que é o que eu falei que é o lance do baralho de vieses. Então, quando você fala, eu tomo Big Boom, qual que é a concorrente Big Boom? Não tem. Porque a outra creatina é branca, não tem sabor, não faz crescer o bumbum, não tem colágeno e não tem BCAA. Acabou. E quem entende da parada sabe, cara, toma creatina, mesma coisa, só que foda-se, porque a maioria das pessoas não entende nada disso aí, e fala, eu quero essa aqui que cresce a bunda, né? Exato. E ele deixou de ser commodity. Ele não é mais uma commodity. Ele cria uma categoria dele nova. Ele criou a categoria dele. E esse é um caso bom, que ele vende muito, não sei se só, mas ele vende muito no Direct Response. Inclusive, a empresa que trabalha com isso tem uns podcasts aí perdidos que ele fala abertamente quais são as estratégias dele de Direct Response. Deve estar no VTurb isso aí. Provavelmente. Muito cara, bom, que loucura. Eu gosto dessa tese de misturar o produto com o marketing. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre o sabor energético lá do Toguro. Isso é muito bom. Sabor energético. Que ele faz isso, né, cara? Ele fez um produto que ele consegue colocar memes dentro do produto. Então, tipo, tem agora o sabor tigrinho, tem o sabor job, tem os... E muito eu falei no vídeo, cara, a hora que surgir um meme novo, ele vai fazer um produto do meme novo. Vai. E já tá encaixado, né? Caramba, que gênio. Tá. E como que eu... Puta, cara, eu fico pensando assim, como que eu aplico isso? Porque eu fico imaginando, tudo que você fala, eu imagino grandes negócios aplicando. É possível pequenas empresas, tipo, eu não tenho funcionário, não tem quem trabalha comigo. Como que eu aplico isso no dia a dia para eu criar minha própria categoria num nicho de infoprodutos? Porque aqui eu vejo que é claro, um produto físico, acho que tem um apelo mais fácil, né, do design. Como que eu transfiro isso para o infoproduto, por exemplo? Primeira coisa é diferenciação. Tudo que você puder diferenciar, ela sai do padrão da comparação. Então, se eu falo, eu tenho infoproduto, eu entrego em vídeo, as pessoas instantaneamente já sabem quanto é caro, quanto é barato nesse formato. Elas já sabem.
Ah, peraí, mas esse curso só tem 4 horas, tem pouca entrega. Uhum. Então, tudo que a gente fala, ela traz consigo um monte de valores, um monte de paradigmas, um monte de informações que a gente considera quando a gente escuta aquilo. A primeira coisa é, como que eu vou me diferenciar? Eu preciso sair do formato que eu preciso olhar para o meu ICP e trabalhar com ele com mira laser. Então, por exemplo, eu estava dando esse exemplo ontem no Twitter. Se eu tenho um CRM, hoje não vale nada, porque IA está fazendo o código tender a zero. Agora, se eu tenho um CRM e em vez de focar só para médicos, o que antigamente seria um nicho, eu vou focar só em harmonização facial, eu tenho um produto que pode entregar funcionalidade que ninguém tem naquele nicho. E aí eu penso, pô, peraí, a harmonização facial, o ticket médio deles é gigante, eles podem pagar muito mais. Eu posso colocar lembrete para falar da última vez que tomou uma toxina. Eu posso falar de lembrete de usar um outro produto junto. Eu posso colocar quantos ml exatamente essa pessoa precisa colocar. Eu posso colocar uma feature de parcelamento, porque é um produto que custa muito mais caro. Então, fiz um CRM para harmonização facial, eu sou imbatível nesse segmento, porque eu não comparo mais com um produto de CRM comum ou CRM para médicos. Então, para o pequeno, o que eu faço? Eu tenho que colocar a minha vírgula, meus 3%, tem um designer que eu gosto muito que ele falava, você tem que colocar 3% em qualquer coisa, você vai conseguir gerar algo diferente. Eu acho que tem uma parada que talvez é um erro, né, que eu vejo a galera fazendo, que é, eles ouvem isso que você tá falando, que eu concordo 100%, e aí eles escolhem um nicho completamente aleatório que não tem como diferenciar o produto para aquele nicho, para deixar o produto melhor, né? Então, tipo, você deu o exemplo de harmonização facial e você deu vários exemplos de como o produto muda nesse caso específico, né? Mas aí às vezes o cara ouve e fala, pô, beleza, então eu vou fazer um para, sei lá, para dermatologistas. E aí o CRM é igualzinho o outro, só que só é para dermatologistas. E aí, tipo, aí não tende a não funcionar, né? Sim. Então tem que ser uma parada que você consiga imaginar que o produto é diferente, talvez. Não sei se você concorda com isso, mas. Concordo. Você tem que buscar diferenciação, mas tem que fazer essa conta matemática aterra isso. Esse é o grande lance. Então, se eu falar que é um CRM para esteticista, eu tenho que lembrar quem são as esteticistas, quanto que ela cobra em cada serviço e se cabe um software dentro dele. E aí, no cenário que a gente está hoje, a gente tem que colocar mais uma variável no jogo. Se é um B2B Enterprise, eu posso ter como concorrente o meu próprio cliente, que vai sair um Joãozinho lá e vai falar, opa, Deixa eu eu estou faço. usando o anti-gravity aqui, eu mesmo consegui fazer esse software que você está pagando $100.000 por mês. Então, o nicho que eu estou entregando, ele, ele pode ser engolido pelo meu próprio cliente, eu tenho que começar a pensar nisso. Então, PME hoje, os SMBs, é um nicho interessante, porque o SMB, dificilmente, ele vai ter um funcionário que vai sair do posto de trabalho dele para rodar um software. Então não faz sentido isso. E se ele fizer isso, ele não vai conseguir entregar algo na qualidade que é necessária para o negócio. Então, eu tenho que pesar tudo isso, obviamente. E- O... Manda lá. Posso tangenciar o assunto aqui, Johnny? Você Pode, quer. não, fica à vontade. Não, você está fazendo um SaaS para oficinas mecânicas agora, né? É, sim, Tô. beleza, beleza. Fiquei, ué, será que eu. Será que era ele mesmo? Não, é ele, mas, pô, sei lá, será que o cara parou? É, eu acho muito legal essa coisa de SaaS para PMEs, assim, para SMB, porque eu vejo uma barreira de entrada grande em distribuição. Geralmente a galera acha que é mais fácil, né, fazer para SMB. Eu acho mais difícil, de certa forma. Talvez o produto é mais fácil, porque a exigência é menor do que para uma grande corporação, de, cara, integrações com RPs, esse tipo de coisa, mas, a distribuição, ela é não sei se é mais difícil, mas ela é em maior volume, né? Você tem que chegar em muito mais empresas, muito mais tomadores de decisão, versus um SaaS para uma grande empresa que você consegue ir na força de vendas ali no LinkedIn mesmo, fazendo reuniões e vendendo. É, Cara, eu queria entender mais como é que tá esse projeto, porque eu vejo algumas coisas da galera fazendo, tá? Uma é, a galera vai tudo no mesmo nicho, geralmente é médicos, clínicas de estética, tá todo mundo indo para esse nicho agora. Uma galera que eu converso, pelo menos, eu olho e falo, cara, beleza.
é um bom nicho, mas, puta, vocês estão viajando, vocês estão indo tudo pro mesmo lado, né? E aí você foi para oficinas mecânicas. Tá, interessante. Você tem uma história na indústria automotiva já, né? Você tem um sócio que tem distribuição nisso, pelo que eu entendi. E aí eu queria entender, cara, tudo isso aí e também a questão do design, que você é designer. E, puta, não sei se o Johnny consegue colocar as telas do app dele aí, mas tá irado, cara. Tá Coloco, muito se diferente. botar o nome aí pra mim, eu jogar o link no chat, eu já boto aqui pra galera ver agora. Vai vindo aí. Bruno, se tiver o nome. Reparecar.com.br. Como que é? Tá no ar já? Reparecar. Pera aí. Só LP tá no ar, a gente tá rodando um beta fechado. Boa, fala de novo que o Bruno falou bem na hora. Fica sussa. Reparecar.com.br. Reparecar.com.br. Quem está ouvindo a gente por tela já está vendo aqui o site. Então, assim, você falou muita coisa massa, Bruno, e minha resposta primeira é: eu acho que o principal erro da galera é tentar escolher alguma coisa por grana. Porque se você escolhe alguma coisa por grana, no período que não dá grana, você vai perder seu tesão. Eu escolhi carro não porque é um nicho lucrativo, mas porque o maior moat no segmento é eu e meu sócio. Então, tipo, cara, eu sou um designer que fez infotainment para Volkswagen, para Mercedes e para mais uma outra montadora alemã. Trabalhei dentro da indústria e tenho um histórico grande com carro que sempre gostei muito. Vivi em oficina por conta de carro preparado que eu tinha, sempre dava problema, estava sempre no guincho, estava sempre me tornando amigo de um monte de mecânico. O meu sócio, antes de meu sócio, é meu amigo e é um cara que tem a distribuição. Então, ter a paixão no cerne do negócio, ela te dá o maior mote de você manter a consistência em períodos que você ainda não está tendo resultado. Então, antes de mais nada, é isso que eu acredito. A segunda coisa é, eu quis, dentro desse nicho, usar a lógica de, cara, se esse é um segmento tão grande e os players são tão ruins, esse é um segmento bom. Porque os softwares desse nicho são softwares extremamente antigos, alguns deles ainda usando o software que instala na máquina, um cara de P2K do Windows 97, umas coisas assim. Então, esse para mim foi o indicativo, olha, aqui tem um nicho. Depois são eu fui players pesquisar. grandes. Você tem noção são de players faturamento grandes. deles? Tenho. Eu fiz minha lição de casa para entender quanto que essas empresas faturam. E aí eu descobri, pô, tem um negócio interessante aqui. E aí eu fui descobrir o mercado. É um mercado de 67 bilhões de reais, dos quais estão na mão de 120 mil oficinas licenciadas, mais um número que estima-se de 400 mil oficinas que operam na informalidade, pelo Fator Brasil. Então, em vez de eu ir nas grandes, deixa eu ir nas pequenas, deixa eu ir nas micros, deixa eu fazer um sistema que opera até se o cara não tiver um CNPJ, que eu consigo ajudar ele. Qual que é o maior problema dele? Então, primeiro eu fui fazer minha lição de casa, e aí eu fui levar isso para o Luciano, meu sócio, que é mecânico, que dá aula, e passou por montadora também, passou pela Ele tem Volks, uma passou pela audiência Audi. de outros mecânicos, é isso? Ele tem uns 180 mil seguidores e ele dá curso tanto de gestão quanto operacional de oficina, né? Tipo, como desmontar esse motor e coisas assim. Então, meio que foi somando essas coisas. Que legal. Você chegou aí nas oficinas, ver como é que a galera usava os aplicativos e tal? Sim. Eu entrevistei aí cerca de 50 mecânicos, eu mesmo, mais o meu time, uma quantidade aí de uns 80 mecânicos no total. Viu o fluxo de trabalho. Essa parte do trabalho que a galera não faz, né, velho? É muito foda. É porque essa parte é chata, né? Não é legal. A galera quer ficar ali Eu codando. confesso que essa é uma parte chata. E assim, ela não é só chata, essa parte ela é tricky, porque um mecânico, um usuário de forma geral, ele pode te dizer algo que você não quer ouvir e você precisa, e ele pode dizer uma coisa que parece muito sexy, mas que só funciona para aquela pessoa, para aquele usuário. Então você não está no jogo para servir todo mundo. Você está no jogo para servir uma estratégia. E dentro dessa estratégia, você vai dizer não para algumas coisas e sim para outras. Que é o papo por exemplo, por coincidência eu uso esse exemplo aqui de carro, tem um episódio do Simpsons que o irmão dele, o Homer, leva o irmão à falência. O irmão é dono tipo da Ford, um negócio assim,
E aí ele precisa criar um carro incrível e pede pro Homer fazer um carro. O Homer faz um carro horrível, cheio de coisas absurdas, e aí o carro leva a fábrica de vez à falência. Por quê? Porque ele escutou um usuário e não o mercado. Então, esse é o maior exemplo para produto mesmo. Tipo, você tem que escutar os usuários, mas não fazer tudo que eles querem. Se você fizer tudo que todo mundo quer, você não vai fazer um produto. Agora eu vou dar uma de podcaster aqui. Posso, Bruno? Se me permite, eu preciso girar o ponto de corte agora nesse negócio. Eu vou ter que perguntar. Porque assim, a gente acompanha muito o SaaS aqui, eu sou até um pouco cético a isso, mas qual que você vê que hoje, porque eu vejo que muita gente veio apresentar para ele, pro Bruno, pô, fiz um SaaS, queria vocês aqui para distribuir e tal. E eu vejo que a galera tem uma pouca preocupação em UX no produto mesmo, é um negócio muito cru ainda no começo. Mas, enfim, essa é só uma observação. Queria entender qual que você acha que é o maior erro de quem está construindo o SaaS hoje em dia. Pergunta de corte. Onboarding. Gostei. Onboarding. Onboarding é a questão mais importante, porque é o seguinte, vamos sair do software por um segundo. Eu te chamo para ir numa festa. Você chegou na festa e não sabe onde senta, não sabe onde pega a bebida, não sabe onde vai no banheiro, a sua experiência é ruim. Você já gastou muito para estar ali, então talvez você não vá embora. Agora, no digital, quando o seu custo afundado é muito baixo, você vai embora. E vai embora é churn. Então, o onboarding bom de um software é o onboarding não só que e essa é uma parada difícil de fazer. Não é só ensinar o usuário a trabalhar, é entregar para ele valor, o micro valor, o mais rápido possível. Então, a gente usa muito time to value, né, TTV. Qual que é o TTV do Spotify? Escutar música. Quanto tempo demora desde que eu faço o sign up no Spotify até escutar uma música? 40 segundos. Cara, eu tenho um TTV de 40 segundos, o produto é ótimo. Qual que é o TTV do Slack? Cara, é menos de 1 minuto. Pô, show. Qual que é o TTV do Netflix? Então, ele entrega valor o mais rápido possível. Então, não é sobre fazer um vídeo explicativo. Cara, as pessoas não querem ler manual, mas as pessoas querem usar e ganhar um sorriso no rosto o mais rápido possível. Então, o segredo é esse. É parar de pensar que é feature, porque não é feature, mas pensar em entrega de valor. Então esse é o erro, para mim, talvez número 1. Puta resposta, hein? Pelo amor de Deus. Como é que você reduz o TTV num app de oficina? Boa. Porque, tipo, Netflix, Spotify é fácil. Quando é um SaaS de gestão de negócio... Depende de uma implantação na oficina do cara, puta trampo do caralho. No nosso caso, o TTV é ele conseguir fazer uma OS. Então, o nosso tempo de fazer uma OS, ele é muito mais baixo do que qualquer ferramenta de mercado. Primeiro porque ele não precisa... OS é uma ordem de serviço, né? Ordem de serviço, desculpa. Então, primeiro porque ele não tem que entrar com o carro no sistema, ele coloca a placa, eu pego lá no Detran, eu já entro com todos os dados da placa. Irado. Enquanto ele está entrando no sistema, eu já falo, olha, esse cliente tem um Jetta 2020, esse carro tem problema de junta de cabeçote crônico. Dá uma olhada nisso quando você entrar na oficina. Eu tenho essas informações. Você já pôs os problemas crônicos do modelo do carro, baseado no modelo, no ano e tal. Exatamente. Puta que pariu. Foda. Algum app faz isso no mercado? Algum competidor? Não, no Brasil não. No Brasil não. E é difícil de fazer isso em qualquer lugar, porque isso não é uma informação pública que as montadoras colocam para jogo. Sim. Então, quando você pega lá uma Mercedes geração W202, que você sabe que é um tanque de guerra, mas ela tem aqueles problemas crônicos conhecidos de todo mecânico que mexe em Mercedes. Você tem que escavar isso. Que legal. É lógico, você entrar num site que fala sobre reclamações dos clientes para aquele carro, você vai ter um feedback. Exato. Dá para fazer então, problemas crônicos, tal caso, dá até para fazer um scraping, né? Vamos dizer. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente faz um scraping, depois a gente valida com os mecânicos de cada marca que são especialistas. Então, assim, Volkswagen, a gente está em casa. Audi, a gente está em casa. Porsche, a gente está em casa. Mas e Fiat? Aí a gente vai buscar um mecânico especializado em Fiat. Não, é genial isso, cara. Crônicos. Sabe por quê? O mecânico já fica mais inteligente na frente do cliente. Tipo, ele põe o carro ali. Ô, chefia, seu carro aqui, ó, vou dar uma olhada completa nele. Geralmente tem problema elétrico, tal, no chicote, não sei o quê. Vou dar uma olhadinha especial pro senhor, beleza? O cara já sai grandão. Grandão. Né? Já. E aí, dentro disso, o que a gente faz? Tem um outro problema de oficina mecânica no geral, porque o brasileiro ele tem medo de ser roubado pela montadora, então ele não vai na concessionária, porque ele acha que a mão de obra, a manutenção vai ficar muito cara. Ele vai numa oficina de bairro,
o que ele entende que vai ficar mais barato, mas ao mesmo tempo ele tem medo que o mecânico roube ele, no sentido de, tipo, passe um orçamento muito mais caro. E aí a gente tem dois problemas aí. Que alguns mecânicos realmente não têm uma tabela de preço, o cara vai cobrar baseado no carro do cliente, na cara do cliente, ou alguma coisa disso. Isso acontece em alguns casos, mas o principal problema é que uma vez que o sistema tem quanto que custa o valor hora daquela oficina, qual que é a peça que ele vai trocar e como funciona esse processo, eu mando para o cliente final uma página única feita para ele com um negócio super transparente dizendo: ô Bruno, tá aqui o seu carro, vai ser trocado essa peça, são essa mão de obra, e o negócio tá assim. Então você não recebeu um áudio de 1 minuto de uma pessoa apressada no meio da oficina falando. Você recebeu uma proposta que foi feita, customizada, em cima do seu carro, que você coloca lá. Isso. Aí Bonitinho. você aceita. E aí o mecânico recebe aquilo e começa o trabalho dele. Pô, tá, eu tô adorando aqui essa demo, incrível, mas qual que é a maior dificuldade que vocês têm em entrar nesse setor? Que é um setor ainda muito arcaico, né? Pelo menos os mecânicos, todo mundo. O que você sente desse mercado aí, dificuldade que você entrou até agora? Esse é um mercado pouco digitalizado, e essa é a melhor coisa e a pior coisa ao mesmo tempo. Então, ela é a pior coisa, porque custa entrar, mas historicamente é um setor que o churn é muito baixo. Então, por exemplo, eu não tenho informação dos players nacionais, mas eu sei que os players norte-americanos que trabalham com isso, e eu falei com os executivos de alguns, tem menos de 5% de churn. Estou falando de um setor que tem menos. E por que isso acontece? Porque o cara é pouco digitalizado. Do mesmo jeito que é difícil de entrar, é difícil de sair. Então, é difícil tirar o competidor seu também. Por mais que o produto seja melhor, também tem essa dificuldade, né? Tem. Então é por isso que eu estou focando no primeiro sistema de micro, pequena e média oficina, para muita gente. Para outros eu vou pegar, como diz o Russell Branson lá, né? A gente tem os detratores, os que amam, e aquelas pessoas que já estão a fim de sair e estão buscando sair. Então eu consigo vender para duas pessoas. O cara que já está buscando uma outra solução porque não gosta, e o cara que é detrator. O cara que ama e está usando uma outra solução, eu nem tenho que entrar. Perfeito. Posso dar tangenciado, Bruno? Você quer falar mais alguma coisa aqui? Não, mete pau. Porque eu percebo que tem um padrão de pessoas que vêm aqui na Próxima Onda que a gente chama, que são pessoas que têm, cara, um arsenal de referências impecável, muito maior do que a média. E você mencionou agora que você falou com os gringos, que também estão no mercado parecido. Na época que você falou do baralho, você trouxe referências gringas também. E eu vou dar um chute aqui, porque eu sei que você é um cara muito bem posicionado no Twitter. É por lá que você consegue esses contatos? É por outro lugar? Porque você tem você está numa rede social não óbvia para a maioria das pessoas. Como que você consegue esses contatos hoje? Muita cara de pau e LinkedIn, na maioria dos casos. Tá. Porque é o seguinte, acho que tem 3 anos isso, eu estava trabalhando com um amigo que queria fazer um projeto clone de um projeto que vende startups no Brasil. E aí, eu sempre fui muito cara de pau de adicionar presidente de empresa e bater papo, essas coisas, e no geral eu sabia que eles eram abertos. Só que, nesse período, eu comecei a adicionar VCs para conversar sobre esse projeto. Só que eu não estava conversando com um projeto à toa, eu estava falando com um VC sobre investimento, tentando entender a ótica dos VCs para investimento. E aí, quando eu parei para analisar aquela situação, eu falei, pô, cara, eu tô falando com um cara que tem um fundo de bilhões de reais, e ele tá falando comigo na boa, muito mais fácil do que pessoas que talvez não tenham todo esse dinheiro, e ele tá me ensinando um monte, e sem perceber. E aí, meio que eu comecei a fazer isso para tudo. No final, eu conversei com mais de 150 VCs. Do Brasil. Do Brasil, a maioria do Brasil. Mas eu conversei com gente de fora quando começou o Reparicar. Quando começou o Reparicar, eu falei assim, quem são os maiores players do mundo nesse mercado? Deixa eu falar com esses caras. Adicionei CEO, CTO, VC de não sei o quê, adicionei todo mundo. Cara, quem me respondeu, opa, tudo bem, eu sou um novo entrante no mercado da América Latina, você topa bater 10 minutos de papo comigo? E assim, muita gente abriu porta para mim. E Legal. nisso, pô, beleza, ó, eu não sou ninguém nesse segmento, quero aprender. Se você estiver disposto a conversar sobre isso, mesmo que não tenha nenhuma informação sigilosa, eu vou ficar muito feliz. E talvez para algumas pessoas isso vai soar meio maluco, mas, cara, o número de pessoas que falou comigo foi gigante. E às vezes eu mostrava o software, inclusive o cara falava, cara, o que você fez parece bem legal. Quando você estiver procurando investimento, vamos conversar. Então, pô, que irado.
abriu porta para mim que eu nem imaginava. Você acha que o seu perfil de LinkedIn, ter lá Vou ver Volkswagen, aqui. outras empresas, Eu ia perguntar ajuda, né? isso. Assim, sim, não vou ser hipócrita e falar que não, mas eu acho do fundo do meu coração que se você estiver disposto a conversar com as pessoas, vira meio que um jogo de número. É lógico, você pegar, eu vou mandar mensagem para o presidente da Volkswagen Global na Alemanha. Talvez você não consiga falar com ele, mas se mandar mensagem para 50 executivos, talvez um abriu uma porta que seja suficiente. E depois que o primeiro falou com você, você vai acumulando isso. Uhum. Às vezes é um cara que saiu da Volkswagen da Alemanha e foi fazer outra coisa, e aí você acha ele lá e ele sabe muito dos negócios também. Exato. Que é foda que foi imaginando, tipo, hoje, e aí eu vou entrar no assunto polêmico, mais uma pergunta cortes aqui pra gente tirar aqui dentro, porque muito que a gente cria SaaS não tem essa experiência que você tem, um know-how de empresas multinacionais, é uma galera que tá, codando, não tá com um emprego ali de programador, papapá, e começou a fazer isso. Normalmente esse tipo de pessoa não recebe uma taxa de respostas tão alta por ser uma pessoa mais jovem, não tem uma marca pessoal, não cria conteúdo, não tem um portfólio prévio. E aí eu pergunto, cara, o que você acha do mercado hoje dessas pessoas novas criando SaaS no geral? Tipo, uma visão do mercado como um todo, como ele está sendo marketado no Brasil, com essa nova grande próxima onda aqui deles. O que você acha Cara, do Ruiter? Brincadeira. Eu ia chegar lá, calma. Milionário Eu tava rápido. chegando lá. Cara, assim, eu sabia que isso ia acontecer, porque toda vez que a gente tem uma tecnologia muito disruptiva, muito barata, isso acontece. Então, vou usar design que é fácil de trabalhar. Quando o Figma nasceu como uma ferramenta web e, a princípio, gratuita, diferente do Photoshop lá atrás, que só funcionava em supercomputadores e custava uma fortuna, ou do Sketch, que só funcionava em MacBook, eu sabia que ia entrar uma leva muito grande de designers no mercado. Com AI estando aberto para qualquer um virtualmente, com muitas ferramentas ao mesmo tempo, eu já tinha entendido que o mercado ia buscar eficiência. Então a gente tem milhares de pessoas agora construindo milhares de coisas, aprendendo muita coisa, e o mercado vai se ajustar com essa eficiência. Significa, obviamente, ter cortes, significa, obviamente, posições deixando de existir, mas ao mesmo tempo, aquela empresa que cobrava 300 mil dólares para ofertar um CRM que tinha 1000 funções, mas o cliente só usava 2, talvez agora vai ser substituído por um micro SaaS que foi criado no quarto de alguém. E eu vejo isso como um cenário possível. Tá. Mas assim, essa parte, eu vou tentar fazer uma pergunta que nem a do Bruno, mas um pouquinho mais elegante aqui. Essa ideia de copiar um software da gringa e trazer para o Brasil, copiar um design da gringa e vir para o Brasil, uma coisa que funciona ou uma coisa que você não é muito fã de fazer isso? Claro que funciona, não tem nada original no mundo, nada. Então, aquele Big Boom lá que a gente falou mais cedo, talvez ele seja original porque eu não conheço a referência. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma marca de suco aqui, que ela é igualzinha o que a do Bem era no Brasil, mas ela só Aí em opera aqui na Portugal. Europa. Ah, Sim. E ela só opera aqui em Portugal. Para quem nunca conheceu o original, vai falar, pô, o do Bem é novo, é super inovador. Para quem conhece a versão original, né, da onde saiu a referência, vai falar, pô, isso aí é uma cópia. Só que o mundo é muito grande. Então, não tem nada que saiu do zero completo. Provavelmente até a marca que eu conheço, da onde provavelmente saiu o do Bem, ela também veio de uma outra referência do mesmo setor, de outro setor. Então, para mim, a cópia é o jeito que o ser humano cria, sabe? Justo, justo. Brunão, eu acho que chegou a hora, hein? Quer fazer hora ou do queijo. tem alguma coisa aí de eu tomar pau na minha página, na minha landing page? Pode tomar Quer pau. Eu tenho fazer? várias perguntas pro Richard ainda, mas eu acho Tem? que eu quero ver Quer deixar muito pro isso. finalzinho ou quer Não. jogar Mostra sua agora? página de venda Então aí. tá bom. Antes das perguntas do Brunão. Então, ó, eu vou dar o contexto aqui da minha página de vendas. A minha primeira página de vendas, há um ano atrás, foi no Wix, que eu não sabia criar, eu criei tudo fodido. Nunca paguei R$1 pra ninguém fazer isso pra mim, eu faço tudo sozinho. Nunca criei site na minha vida. A ideia aqui da análise, não é pra você, enfim, é pra, sei lá, alguém que tem um site parecido, pegar um insight também.
Aí como você for analisar, eu vou deixar com você, cara. Eu vou só mostrar se tá muito ruim, assim. Vou botar aqui na Ajuda o tela. Johnny a converter mais. Acho que essa é a Como que eu headline. converteria mais? Acho que essa é a pergunta. A primeira pergunta, Tá, antes de falar alguma coisa, é entender contexto. Por tá. exemplo, se você me falar que você está rodando resposta direta dentro do Instagram e 90% do público é mobile, eu vou falar que a análise dessa página não deveria nem ser num desktop, deveria ser no celular. No celular. Se você me falar que vem do YouTube no desktop, eu ia falar, a minha análise, olhando ela do jeito que está, tem que ser feito assim no desktop, e aí eu vou levar outras coisas em consideração. Então, a Tá. primeira coisa que eu tenho que saber é da onde e quem meu público está vindo. Tá. Então, está vindo no mobile? Quantos por cento? Está vindo Boa. no desktop? Quantos por cento? Boa. Depois, eu tenho que analisar quem que é o público que chega até mim, que vira cliente, e eu mais quero operar. Não significa que você tem que atender todo mundo, mas você tem que descobrir qual que é o filé mignon do seu ICP. Então, você pega quem converte e tenta encontrar pontos de por que essas pessoas entraram no Clube dos Criadores. Então, Tá. às vezes, o cara que mais dá dinheiro para você, o que dá maior LTV, é um cara que já trabalha com o YouTube, que ele conheceu o Johnny, mas ele já está há muito tempo no YouTube, e esse é o cara mais longínquo, e não vai pegar só esse produto, mas vai pegar toda a esteira de produtos seus. Ou, às vezes, é um cara iniciante. Então, contexto é muito importante. Não Boa. adianta só olhar a página no vazio. Boa. Posso intervir? Johnny, Sim. me corrija Lógico. se eu estiver errado, mas o seu filé mignon é o profissional liberal que quer crescer um canal do YouTube do zero para conseguir mais clientes. Ótimo. Vou dar o Psicólogo, contexto é esse. nutricionista e tal. Esse é o público principal Beleza. do clube, prestador de serviço. Maioria do público, Beleza. 60% vem do desktop que me assiste no YouTube, é tudo orgânico, não roda o tráfego nem nada, vem do orgânico no YouTube, 60% desktop, acessa a página aqui na web e compra por aqui. Os outros 30% ali é no celular, ou tablet, que tá ali no meio também, mas a maioria é desktop. Legal. Então, assim, 60% desktop e eu estou falando de profissional liberal. Profissional liberal, ele não quer ser creator, ele quer ganhar dinheiro, ele quer vender o negócio dele. Então, por exemplo, essa oferta, faça parte de uma comunidade de creator, ela já não tem tanta força por ICP que o Brunão está me passando. O Brunão está falando, ó, é um profissional liberal, sei lá, um dentista, um médico, um advogado. Então, o que esse cara quer? Esse cara não quer ser famoso, esse cara quer vender o trabalho dele. Então, aprenda com quem faz, aprenda com os criadores de conteúdo a trazer mais leads para o seu negócio, a trazer mais negócio para você. Então eu tenho que entender o que esse cara quer de verdade. Esse é o número 1, é a minha chamada, a minha lead. Depois que eu tenho isso, qual que é o medo desse cara? Ele tem medo de ser ridicularizado? Ele tem medo de passar muito tempo e ser chamado de, sei lá, famosinho? Ele tem vergonha de abrir uma câmera e falar? Então, você está fazendo uma coisa muito legal, que é muito padrão, você está lá, 7 dias de teste, comunidade moderada, mais de 500 pessoas, mas isso não está alinhado, provavelmente, com as dores e medos de quem é seu ICP. Então, o seu ICP, ele realmente precisa saber que é 7 dias de teste e comunidade moderada? É isso que é o medo dele? Talvez o medo dele que você consiga endereçar é o fato, por exemplo, de que, cara, com um vídeo por dia eu consigo te levar até você gerar negócio para você. Talvez seja isso. Então sai do genérico, o componente visual você tem, mas eu saio do genérico e começo a ofertar isso. E aí, cara, comunidade de criadores, encontros ao vivo, aulas novas todo mês, ideia nova todo dia, isso é benefício, isso não pega dor. Então, a gente não compra um iPod para ter 50 GB de memória. Você compra 5.000 músicas do seu bolso. O que é 50 músicas, 500 músicas no seu bolso com o clube de criadores? Transforme seus views em leads. Venda negócios sem gravar todo dia. Você não precisa mostrar sua cara. Faça aumentar o seu ticket de negócio. Não dependa de tráfego pago. É endereçar as dores e os benefícios para esse cara. Então, visualmente falando, óbvio, pode melhorar muito. Mas o ponto antes do visual é pegar na entranha da pessoa e conseguir entender a dor. Não é nem só copy, porque você realmente precisa entender. Se eu sei qual que é a dor da pessoa e qual que é o que ela está realizando, o job to be done ali da pessoa, eu consigo entregar isso de forma visual muito bacana.
visualmente falando, o que é um problema aqui? Falta de contraste. Então eu tenho eu tenho um fundo branco, e eu tenho alguns componentes em cinza, alguns componentes em laranja, eu estou voltando, eu estou indo, eu estou voltando, mas não tem, por exemplo, uma seção que para tudo e coloca tudo em preto ou tudo em laranja, que é para resetar a sua atenção. O cara veio do YouTube, ele está sem atenção, Uhum. ele tá com o cérebro frito, porque ele já assistiu 80 rios hoje, 8 vídeos longos, e aí ele chegou aí, ele precisa de alguma coisa muito rápida, muito fácil para entender. E no meio disso, eu vou quebrando. Tá. Outra coisa, aí, quando a gente pensa no ICP, o ICP ele tem que ser entendido no nível atômico. Então, por exemplo, o clube está ajudando iniciantes e veteranos. Eu tenho ali o Dr. Salles, eu tenho ali o Jonas. Esses caras são famosos dentro do nicho de creators. Uhum. Mas eu não quero ver um creator, eu quero ver um par meu, eu quero ver um advogado, eu quero ver um médico, eu quero ver essas pessoas. E aí, quando eu tenho isso, eu tenho que mostrar uma história bem contada é melhor do que 10 mil histórias que vira ruído, que é o que a gente chama de viés de história única, né? O que isso significa? Eu pego essa história do Bruno, que é a primeira, por exemplo, e estouro ela. Eu faço um componente gigantesco com um vídeo ou esse texto gigantesco. Quando o texto pode não ser bonito, eu vou lá e coloco um highlight no texto, um marca-texto, na parte mais importante disso. Por exemplo, ele está falando, e hoje, em menos de um mês, o canal já está com exatos 11 mil inscritos. Eu posso pegar só, colocar o texto dele gigante na tela, usar uma tipografia bonita, e aí só a parte que é o filé mignon do review, eu vou lá e coloco um marca-texto. O que o meu olho humano vai fazer? Ele vai ler primeiro o marca-texto e o canal já com exatos 11 mil inscritos. Aí eu volto o olho para entrei no clube na época, não sei o quê. Porque eu tô no design sempre direcionando a atenção da pessoa aonde ela tem que ler, onde ela tem que clicar, onde ela tem que interagir. Então, quando você me mostra 6 elementos com peso igual, eu não sei para onde eu vou Você ler. não lê nenhum. Não, Entendi. porque eu vou pro padrão, eu vou continuar a scrollar. Tem uma máxima que chama assim, scroll is a continuation, click is a decision. Então, até decidir, eu vou scrollar. Se nada me obriga a parar, eu só scrollo e não leio nada. Então, eu tenho que criar pontos com um contraste tão grande que eu obrigo a pessoa a parar por curiosidade. Se eu pego um texto gigante e coloco um highlight no meio do texto, a minha chance dessa pessoa ler o texto inteiro é muito maior. Tá. Legal. Muito, mano, Faria que sentido aula. pra ele, Richard, porque ele tem um público que é mais creator também. Faria sentido ele ter 2 páginas, uma pro profissional liberal e uma pro creator? E essa, Aí pelo que jeito, estaria mais alinhada pro creator, né? pode, mas, por exemplo, aí que eu falei de tentar definir qual que é o filé mignon do ICP. Quem que realmente traz mais dinheiro, quem realmente tem o menor CAC e o maior LTV? É o creator ou é o profissional liberal? Tá, boa. Então, fazer os dois, dá. Eu falei no começo, isso é super possível. Mas, no começo, eu sempre oriento a fazer uma coisa, Bem feito. mira laser em cima disso. Eu tenho algumas perguntas pra você agora, de dúvidas, de páginas, que eu acho que pode ajudar uma galera aí que tá fazendo sozinha também. Primeira dúvida, esses elementos, coisas muito pequenas, mas que eu quero saber se tem realmente um impacto. Essas pequenas animações, esses pequenos detalhes de design, tipo da página scrollando aqui, isso faz diferença na experiência de uma pessoa numa página? É algo que eu deveria me preocupar ou é uma coisa que não importa? Não importa. O que importa é diferenciação. Tá. Por que eu fiz uma página cheia de desenho e toda colorida? Porque ninguém faz. Tá. Então, Entendi. assim, O seu você nicho, vai eu lembrar... imagino que a galera faz aquelas páginas de marketing digital, né? Com um cara de terno, assim, ou alguma coisa Sim, assim no Gráficos header, né? incríveis de verde, de crescimento. sim. O cérebro humano, ele se marca com coisas que são muito diferentes. Tipo, pô, lembra da teoria do pico-fim. A gente lembra sempre do pico de mais estresse ou mais prazer e o final. O que eu tô fazendo aqui? Entregando um negócio que não tem nada a ver. Isso aqui é o big boom das páginas que conversa com o founder. Tá. Então, é a creatina rosa. Entendi. Muito foda. Segunda pergunta. Eu vejo que tem uma geração nova agora, eu vou tentar colocar num baldezinho essa nova geração, que
E eu digo isso por experiência própria. Eu meio que tomo a decisão de compra antes de eu meio que ser convencido. Então, se eu tô vendo um criador que eu gosto, tem um infoproduto, algum produto físico, cara, às vezes eu passo da etapa de ver a landing page, eu tô achando um vídeo, decidi que eu vou comprar no vídeo, que o page foi tão bom que eu entrei na landing page e eu só preciso ter o botão de compra. Uma landing page, ela, ainda assim, você acha que vale a pena seguir uma tradicional com vários componentes na landing page? Ou ela pode ser uma landing page mais direta? Pode, mas é o seguinte, duas coisas aqui. A primeira é, o ICP não é uma coisa única, ele tem nível de consciência. Então, tem aqueles famosos 5 níveis de consciência que vão do eu não sei nem que eu tenho um problema, e no final eu sei que você tem essa determinada solução. O que você acabou de escrever é o 5º nível de consciência, que é eu não só sei que eu tenho um problema, mas eu sei que tem uma solução, e eu conheço a solução do Johnny e gosto dela. Então, a landing page ela quase não cumpre propósito, porque a venda e a consciência veio por outros meios, beleza? Uhum. Mas eu tenho que lembrar que, idealmente falando, minha landing page ela foca num determinado ICP e num determinado espectro de consciência. Se eu tentar focar em todo mundo, eu posso falhar, porque no espectro que o cara não sabe nem que tem o problema dele, a primeira coisa que eu tenho que vender é o problema. Uhum. Para depois de eu vender o problema, que é o tal do agite o problema, eu vou entrar na solução. Se eu tenho um nível de consciência maior, que é mais fácil, inclusive, de vender, mas eu tenho um número de pessoas muito menor, né? Porque imagina que é um funil, eu posso já começar com meus benefícios e depois eu ir para a solução. Então eu não preciso esquentar tanto esse lead. Dito isso, tem a segunda parte do negócio. Então eu tenho o meu nível de consciência e eu tenho a organização da informação dentro da página. Uma página boa, ela trabalha com um negócio que a gente chama de pirâmide invertida de conteúdo. Então, pensa numa página da Apple de vender iPhone. E isso vai ficar muito fácil. Você entrar em qualquer página de iPhone, você vai ver a mesma lógica, porque eles estão só usando uma regra ali. No começo, você tem frases muito grandes, visualmente, mas com a quantidade de caracteres muito pequena. E a cada vez que eu vou andando nessa página, eu vou scrollando, vai aumentando a minha densidade informacional. Eu tenho fonte menor e eu tenho mais texto. Por quê? Porque quem é mais técnico, ele está disposto a saber mais detalhes. Então, pô, se o Richard vai comprar um carro, o Richard não vai parar na quantidade de cavalos que ele tem e nem na quantidade de cilindradas que tem no motor. Agora, uma pessoa que, pô, tem 200 cavalos, estou feliz, ela vai parar logo no começo. Então, conforme você está entrando nessa página, você vai percebendo que a fonte está diminuindo. A quantidade de blocos de texto cada vez tem mais linhas. Isso é proposital, que é o papo da pirâmide invertida de conteúdo. Eu começo muito grande e aí eu vou ficando cada vez mais denso, com cada vez fonte menor. E se eu for lá no final, você vai ver uma fonte bem menor e textos muito, muito, muito densos. E não é só texto denso, é nível informacional mais complexo. Isso é partindo do pressuposto que quem chega no final é quem está mais interessado na parte técnica, nos específicos, né? Entendi. Perfeitamente, exatamente isso. E a mesma lógica serve para o teu curso. Então você está trazendo benefício e coisa do criador que talvez tem que ir lá para baixo. Lá para baixo, entendi. E eu vou fazer a última pergunta, antes de eu fazer eu vou fazer uma coisa nova aqui no podcast daqui a pouco, Bruno, que eu vou te surpreender. Mas, última pergunta, para um pequeno cara que está começando um micro SaaS, não tem muito budget, um criador de conteúdo, vale a pena essa pessoa investir num designer para fazer a landing page dele, um copy para estruturar, ou é possível hoje fazer tudo sozinho? Não, o trabalho de alguém como eu, ele só faz sentido se você já tem tráfego na página. Tá. Então, se você tem 50 pessoas visitando todo dia, a menos que esse ticket seja tão grande que essa conta faz sentido, 10% a mais de conversão é muito dinheiro, não faz sentido contratar um super design no começo. Faz sentido você ter uma boa copy, não porque a copy vende, mas porque a copy te ajuda a ter uma maior consciência de ICP e de nível de consciência. Então você pega um copywriter profissional, ele entende nível de consciência, ele entende ICP, ele consegue
brincar com esses blocos e vai inclusive te dar uma consciência muito grande. Mas o design em si, ele passa confiança, ele ajuda, só que essa conta não vai fechar no começo. Então essa conta só vai fechar se ou você tem muito volume de gente chegando, um tráfego muito alto, ou você tem um ticket médio, um AOV bastante alto. Muita gente pergunta pra mim e pro Brunão como a gente tem ideias de vídeos virais, como a gente escreve esses bons títulos, como que a gente cresceu nossos canais. E acho que uma das grandes ferramentas que a gente pouco fala aqui é do One of a 10, minha ferramenta predileta, que eu consigo achar vídeos virais do meu nicho. Eu conecto o meu canal do YouTube aqui com o One of a 10, consigo fazer filtros aqui de vídeos virais do último ano, vídeos longos ou até mesmo shorts, para pegar referências de títulos e thumbnails para eu poder adaptar para o meu conteúdo. Lembrando, a gente não copia, a gente se inspira nesses conteúdos. E aqui é um bom jeito para você filtrar os vídeos mais virais da internet, para você poder trazer um pouco dessa experiência aqui para nós, criadores brasileiros. Eu vou deixar o link de afiliado da One of a 10 aí embaixo para vocês conhecerem um pouco mais essa plataforma que eu utilizo todos os dias. Tem uma condição especial para você que clicar no link, cria uma conta, dá uma chance, faz assinatura mensal lá, vê se te ajuda no seu processo criativo e depois conta o feedback aqui pra gente. Tamo junto? Vamos voltar pro episódio agora. Tá, muito bom. Brunão, agora eu vou passar a bola pra você e eu vou fazer uma coisa nova aqui. Pela primeira vez eu vou imitar meio que o Flow Podcast, eu vou sair pra ir no banheiro e voltar rapidinho, mas eu vou deixar uma pergunta com você, que eu estou explodindo. Vai lá, Brunão, é com você. Não, eu ia puxar bem por aí, Richard, porque Cara, eu já tentei trabalhar com designers algumas vezes, eu não achei nenhum bom. Não sei se foi meu orçamento, mas eu também não tive a coragem de pagar caro num cara que eu não sei se é bom ou não. Eu tenho dificuldade até de saber se o trabalho do cara é bom, né? Eu sentia no passado a mesma coisa com copy. Eu não sei se hoje, acho que hoje deve estar melhor, mas cara, eu tive que aprender copy porque todos os copies que eu via era tipo repetição de fórmula de página de vendas. Eu falava, não tá certo isso aqui. Como é que eu acho um bom designer, velho? Tá. Tipo, eu até pensei uma coisa, cara, desculpa interromper, mas outro dia eu tava pensando, cara, será que eu devia procurar um UX designer? Que eu fico procurando designer gráfico. A impressão que eu tenho é que os caras, tô generalizando, tá? Mas muitos não sabem pensar essas coisas de marketing. Qual que é o público-alvo? Quais são os vieses, etc. Fiquei pensando, pô, será que eu devia procurar um UX designer? Talvez um cara que pensa um pouco mais nesse tipo de coisa. Tá. Você vai conseguir melhor por indicação, tal qual muitas outras coisas na vida, assim. É difícil. Cara, você conhece o efeito Dunning-Kruger? Conheço. Quanto mais familiar a gente é num tema, maior é o efeito Dunning-Kruger numa pessoa. Então, se eu sou muito familiar com futebol, mesmo conhecendo nada, a incidência do Dunning-Kruger é muito maior do que um tema que eu não tenho familiaridade, tipo avião. Então, eu acho que avião é complicado porque, cara, eu viajo uma vez a cada mês. Agora, se eu andasse de avião todo dia, talvez meu Dunning-Kruger em aviões seria muito alto, porque por estar familiar ao tema, eu tenho a ilusão que eu conheço muito. Quando a gente fala de escrita, que é o copyright, e do design, que é visual, a gente tem um Dunning-Kruger muito forte. Então é difícil medir realmente um negócio bom de um negócio incrível. Então não adianta eu falar para você, ó, abre o Behance, abre o Dribbble, que são softwares que eu abriria se eu quisesse encontrar um parceiro para fazer algum trabalho eventual. Você consegue avaliar, você acha? Eu consigo, porque, cara, eu não vou olhar só para o design, eu vou olhar para a estrutura. Eu falo, que texto que ele está usando ali? Ele está usando um Lorem Y? Se ele é um cara que está usando o Lorem Y no design dele, eu já sei que é um cara visual, que é um cara que não pensa. Então eu já fecho. Por mais bonito que seja, eu falo assim, pô, ele fez esse negócio inteiro e não conseguiu pensar no texto. Quer dizer que ele está pensando só na estética. Ele é um cara só de visual. Acabou, pode fechar, por mais bonito que seja. Se eu vejo um negócio genial, que todo mais mundo usa o Lorem Y, né? Lógico, mas se ele está usando o Lorem Y, é porque ele ele não pensou no conteúdo que vai estar ali dentro. Não, porque não faz diferença para ele. E tá tudo bem. O que ele está mostrando ali é algo visual. Sim. E aí você vê um outro caso que talvez seja fictício, mas tudo está encaixadinho, parece até um produto verdadeiro, mesmo não sendo. Você falou, pô, peraí, ele está pensando na forma, ele está pensando na estratégia. Eu vou analisar aquilo como se fosse um produto verdadeiro. Então, esse é um caminho que eu tenho para... Mas, sem cortar, chega em alguém que é da área, que conhece, e
pede uma indicação. É muito mais fácil. A familiaridade destrói bastante a nossa percepção. E quão específico tem que ser esse cara? Tipo, por exemplo, se eu chegar para você e pedir uma indicação, você vai me perguntar em que nível o tipo de projeto que eu quero para escolher alguém da sua rede de contatos para me indicar, por exemplo. Você vai falar, você precisa de alguém para landing page ou para não sei o quê? Ou você vai mais a fundo que isso? Tipo, é uma landing page para tráfego frio, para um produto desse tipo? Qual que é o... Exato. Você quer alguém de produto, você quer alguém de UI, você quer alguém de landing page, quer alguém de landing page de resposta direta. Beleza, já sei o que eu vou buscar. Não, quero alguém de landing page para campanha de lançamento. Beleza, já sei o que eu vou buscar. É diferente. São modelos de pensar diferentes. O designer brasileiro que trabalha com lançamento é quase estereótipo. Você vai ver uma foto com alguém de braço cruzado, um monte de neon atrás, botões extremamente grandes e texto no meiozinho, porque ele está otimizando para o mobile, porque todas as campanhas vão rodar antes na meta. Ah, é por isso que eles fazem daquele jeito. Porque é otimizado para mobile. Tá. Não porque é errado, pensa, Instagram... Então. Não é errado. Ele tá contextual. É que aí todo mundo copia, né? Tipo, os caras fazem, os grandes players fazem desse jeito. Aí todo mundo copia. Aí, na minha visão, pô, fica tudo igual, as páginas de venda de curso. E eu não sei, cara. Algumas tem umas pessoas que eu fazem abro porque sabem o que tá fazendo, outras só copiam. Você matou a charada. Muito bom. Mas, assim, no contexto geral, trabalho com a meta. 99% dos usuários vão vir no mobile. Lógico, eu vou fazer um negócio quase mobile only. Dane-se o desktop. Aí o conteúdo centralizadinho, o negócio abre no mobile. Eu posso otimizar, inclusive, para o device que meu usuário tem. Então, eu tenho um produto que vende e meu público só usa iPhone. Cara, eu vou fazer com uma resolução maior. Lógico que eu vou. Agora, eu tenho um produto onde as pessoas usam o Galaxy 6 mais antigo, eu vou fazer um produto que os blocos sejam menores de texto, o botão encaixa certinho na tela. A gente vai trabalhar com isso. Tá. E uma outra pergunta que eu tenho. Porque você falou de estrutura, e na minha percepção, que pode estar errada, isso é o mais importante em geral nas páginas, né? E nos apps, e né, em quase tudo. Uma parte da estrutura vem do próprio copy, né? Até pelo que eu entendi, você faz o copy antes, depois você faz o design. Faço. Então a copy determina um pouco da estrutura. Uma outra parte da estrutura é a parte visual da estrutura, né? Que é tipo, pô, vamos traduzir esse conceito aqui num gráfico, por exemplo, ou num... Faz sentido? Faz 100% sentido. Como é que eu acho um cara bom de estrutura? Porque na minha concepção, que pode de novo estar errada, eu não entendo nada disso, tá? É melhor você acertar a estrutura primeiro e depois se preocupar com a estética do que o contrário. Porque senão você... Eu não sei, talvez é meu jeito de comprar e consumir, comprar coisas e consumir materiais de venda. Eu olho mais para a estrutura antes para ver se eu vou ficar naquela página ou não. E a estética acaba sendo uma parada mais de percepção de posicionamento e tal. A estética, ela ajuda a comprar nossos 6 primeiros segundos. Porque, lembra, viés cognitivo acontece quando? Quando eu estou num cenário de incerteza, ou quando eu estou com a cabeça cansada, ou quando é um tópico que eu estou distante. Então, os 6 primeiros segundos ali, eu estou usando 6 de uma forma cabalística, mas não é, obviamente, 6 segundos, é o ponto onde você está scrollando a página e buscando dica visual que passe confiança e, ao mesmo tempo, explique o produto para você. Tipo assim, isso aqui é golpe? Isso aqui é real? Isso aqui vai me entregar o que eu quero? Então, essas perguntas têm que ser respondidas muito rápidas, de forma visual, não textual. Então, a estrutura é o mais importante? Sim. Mas o design visual serve para entregar essa estrutura e responder essas perguntas de forma muito rápida. Dá para dizer que quanto mais frio o meu tráfego, mais importante é a estética, por exemplo. Porque o cara não me conhece, ele vai usar mais heurísticas. Sim. É por isso que os infoprodutores, eles batem tanto em prova social, visual com carro, porque o carrão, a casona, o terno, são dicas visuais que tentam vender a ideia de sucesso. Uhum. Então, ele está batendo em viés cognitivo, sim. Ele está usando um monte de dica visual para dizer, olha, eu tenho sucesso. Se eu tenho sucesso, o que eu vendo deve ser bom. É que fica batido isso, mas a lógica está aí. Não, é interessante porque até nessa hierarquia, vamos
dizer, uma hierarquia de vendedor de curso, vai. Tem os caras que falam com o hiper topo de funil, tipo o Fint, que usa bastante esses artifícios, né? Estéticos e tal. E aí tem os caras que falam mais com a galera que já tá no mercado há alguns anos, e aí é uma galera que usa um pouco menos isso, né? Sim, sim. Quanto mais topo de funil eu sou, mais eu vou bater no visual, mais eu vou bater em tudo que é um estereótipo de riqueza, de sucesso, esse tipo de coisa. Quanto mais eu sou técnico, eu vendo para um público mais meio fundo de funil, né? Eu posso falar de teoria, eu posso usar jargão, eu posso falar de não só resultado, mas de método. Então, um compra resultado e toda o visual do que é o resultado. O outro, ele começa a falar, qual que é o método que esse cara tá usando aqui? Que é o tal do triângulo invertido de conteúdo, lembra? Tá. Interessante. Entendi. Brunão, posso... Fala. Eu fiquei interessado, porque eu fiquei muito interessado de ver o Richard no YouTube. Você já pensou em virar um YouTuber, Richard? Eu vou chegar onde eu quero daqui a pouquinho. Mas já pensou Ele em quer virar te um vender YouTuber? um curso, cara. Cara, não. Na verdade, assim, tem um amigo meu que ele é youtuber, o Camilo Coutinho. Inclusive, ele é muito incrível. Ah, Ele o é o cara Camilo, dos thumbnails. E ele sempre me enche o saco com isso. Mas eu tenho zero vontade de Tá. aparecer, zero vontade de Justo. fazer alguma coisa assim. Eu me sinto mais confortável escrevendo. É que eu fico imaginando como que você faria a lógica de uma thumbnail. Você é um cara que manda muito de estética, eu ficaria muito curioso da sua decisão em tomar uma decisão de thumbnail. Porque a gente tá acostumado no É YouTube. fácil. O que você É vê nesse fácil. mercado? O quão A primeira diferente é de coisa fazer que um eu ia- landing page, por exemplo? Nossa, muito. Porque você tem que chamar muita atenção, gerar muito contraste nos primeiros segundos. A Que primeira loucura. coisa que eu ia fazer é estudar sei lá, as top thumbnails do MrBeast. É isso. Primeira coisa que eu ia fazer. Então, vamos pegar Independente do vídeo que benchmark? você tá fazendo. Independente do vídeo que você tá fazendo. Exatamente. Então, assim, eu olho as páginas do MrBeast, eu vejo que tem um monte de coisa aplicada que eu já conheço. Eu tenho sempre o olhar humano, porque o olhar humano tem um estudo de CRO. CRO é da onde veio a minha área, né? Conversion Rate Optimization. E tem um estudo de CRO que mostra são duas fotos com um neném. Uma tá um neném de frente e tem um campo de formulário do lado, e outra tá um neném olhando para o lado. E aí você vê o heat map, né, que é o mapa de calor, da onde as pessoas olham. Quando o bebê está de frente, as pessoas vão olhar para o olho do bebê, a barriga do bebê e depois o formulário, em muito menor intensidade. Quando o bebê está olhando para o lado, a primeira coisa que as pessoas olham é para o olho do Lelê, do nenê, e depois o campo do lado. Então, o nosso olhar e as nossas mãos, elas direcionam a atenção das pessoas. É por isso que você tem o MrBeast, por exemplo, olhando para você em todos os thumbs, porque isso atrai. Nós somos atraídos por outros seres humanos, por outros animais. A gente quer... Tem a ver com o lutar ou correr, né? Então, eu tô vendo que o MrBeast está usando cor que contrasta. Ó, aqui tem vermelho, aqui tem amarelo, aqui tem rosa, aqui tem o vermelho e o rosa junto. Ele está sempre olhando de frente. Então, só isso eu já consigo, olhando, fazer muita coisa. Mas o que eu ia fazer? Eu ia pegar 50 imagens dele, eu ia jogar no ChatGPT e falar assim, cara, analise todas essas imagens e me dá 50 atributos, 15 atributos que tem como padrão em tudo isso aqui. Beleza. Tá, baseado nisso, me cria uma imagem mais ou menos assim, 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 que mostra tal coisa. Vou olhar, putz, isso aqui ficou bacana. Tá, agora faz uma variação, agora faz uma variação, agora faz uma variação. Faz 10 variações disso aí. Testa os thumbs todos. O que tá dando mais resultado? Tá, vou colocar outros vídeos e o que tá dando mais resultado em cima do que tá dando mais resultado. E aí eu começo a correlacionar padrão. E aí, cara, eu vou fazer aqui uma provocação, porque depende do nicho, né? O MrBeast faz muito disso para atingir mais crianças, adolescentes, funciona super bem. Vamos supor um algoritmo de pessoas que assistem muito o MrBeast. Quando o cara entra aqui na homepage do YouTube, ele vai estar com as opções de vídeos para ele clicar, e aí ele vai tomar uma decisão baseada no título e na thumbnail. Eu quero te perguntar se isso impacta realmente na tomada de decisão por um vídeo ou numa escolha estética. Se eu tenho na minha homepage 6 vídeos, com a mesma técnica do MrBeast, altas cores contrastadas, você olhando para a câmera, muita manipulação na imagem, e eu coloco talvez um vídeo ali que, é um recorte do vídeo natural, sem thumbnail, sem imagem. Eu meio que ir contra o que o mercado tá fazendo, funciona também? Porque o olho vai chamar aquilo, né?
Sim, contraste, isso é contraste no contexto. Ah, Então, se todo mundo é preto e branco, eu sou colorido. Se todo mundo é colorido, eu sou preto e branco. tá. Porque tem um tema, né, que é o Mister Beastificação do YouTube, que todo mundo começou a fazer vídeos como ele, com esse mesmo estilo, e aí agora tá meio que tá tendo uma contra-tendência da não thumbnail agora, de thumbnails com outras escolhas estéticas. E aí, cara, é uma guerra por thumbnail, por momento, por decisão, e eu ficaria muito feliz em ver você fazendo thumbnails. Eu acho que ia ser um desafio bem legal, cara. Mas é um Você assunto... pensa em fazer um YouTube para oficinas mecânicas? Ah, o seu sócio tem já, né? Ele Tá. tem bastante até seguidores. Mas você dá uns pitaquinhos nas thumb dele? Imagina, eles são muito bons porque É. eles têm essa mentalidade de testar, eles têm um time de digital bom e assim, eu escuto muito eles porque inclusive no nicho, cara, ele é imbatível, Qual o ele canal conhece dele? muito mais. Luciano Jacot, Ao Vento. A-L-L Vento. Vamos ver aqui. Pô, já conhece bastante. Pô, nicho de carro no YouTube é impressionante, cara. O nicho sempre pega views muito bons. É muito grande, cara. E assim, Nossa, pensa que ele é um canal técnico, tá? Ele vai falar de De barulho do manutenção mesmo. amortecedor, É. como fazer carbonização de... É muito... Ó, EA211 versus EA111. tem Pô, muito Co- SEO, tem muita coisa de. Esses títulos são tem, muito bons tem, também, muito bem Como feito. é que foi Conhece essa muito. sociedade, cara? Você mencionou que você é amigo dele, né? Vocês começaram o projeto juntos já? Você que tá fazendo código ou vocês têm uma terceira pessoa? Como é que funciona isso? Eu Não sei se você conheço... pode falar de porcentagem também. Posso, não tem problema. Eu conheço o Luciano muito antes de tudo isso, né? Porque a gente conhece de antes da fábrica, inclusive. Eu já levei carro para a oficina dele, eu gosto muito do trabalho dele. Então tem a ver com isso. A forma dele trabalhar, eu me sinto confortável, porque é a forma da Volkswagen trabalhar. E aí, ele veio falar comigo antes de qualquer coisa. Ele veio e falou assim: ó, tem um software bom de oficina? Como que eu faço para achar um software bom? Como que eu faço para criar um software? Eu falei, ó, criar um software, essa conta não fecha para você, porque fazer um software para uma oficina só, talvez não dê bom. Mas deixa eu dar uma pesquisada aqui. E aí eu fui entender por que ele estava me falando que o software dele não era bom, os softwares de mercado. E aí, fazendo benchmark, é que eu cheguei nessa coisa toda de, pô, realmente, ele tem um problema, outros mecânicos podem ter esse mesmo problema e o mercado não está atendendo. Então, esse, inclusive, foi um dos indicativos que a gente tinha um potencial. Não foi eu que procurei ele para fazer Entendi. um software. E aí você mesmo que tá codando? Ou não sei se Eu você tenho um faz time, eu código. tenho um Você tem um time, time. eu tenho um time, eu tenho um time. Tá. Você é tipo PM e UX designer. Não, eu sou um puta de um micromanager do caralho. Muito bom, muito bom. Mas Brunão, aí vocês têm sociedade tipo de equity mesmo? Sim, São sim, sócios sim, sócios mesmo. E sim, ele é responsável só. só pela distribuição. Ele é responsável pela distribuição. Tá. tá boa. Brunão, podemos chegar aqui aos finalmente? Eu tenho algumas perguntas que não estão relacionadas, porque eu sempre tive curiosidade de falar com um designer para perguntar umas coisas. Então vai embora, Johnny. Você Enquanto já eu quer, é que eu quero vou. deixá-las pro finalzinho. Não, é que eu vou fazer igual você fez Você no, vai no também, Flow. eu Eu gostei vou disso, né? soltar um Flow ali também, Solta um cara. flow lá. Tá, então é Com uma pergunta, licença. enfim, é uma pergunta que eu Solta o tenho de flow, UX ótimo. mesmo, que eu tava lendo um livro, que era um livro que fala de rede social, da galera largar a rede social, e é um livro de um UX designer, inclusive. E o cara fala, ele tem um argumento que é o seguinte: você não vai conseguir largar as redes sociais, tá muito na moda agora, larga o celular, vida uma vida offline e tudo mais. E o argumento dele é o seguinte, cara, tem 99 UX designers no Instagram, no TikTok, contra você com a sua boa vontade de querer largar as redes sociais. Qual que é a sua visão sobre o tempo? Que eu achei animal esse argumento do cara. Esse argumento é muito real. Eu fui no MoMA, que é Museu de Arte Moderna em São Francisco, Uhum. e por sorte ou azar, quando eu fui lá, estava tendo uma exposição falando dos malefícios das redes sociais, na última vez que eu fui. Ele mostrava como que as redes sociais realmente roubavam a nossa atenção, como que elas trabalhavam a psicologia da recompensa que não é sempre igual, que caixa de Skinner total, e como que existem pessoas extremamente estudadas e tem fatores que eu vi lá e nem eu conhecia na época. Então, assim, a gente realmente está falando de uma máquina bilionária
utilizada em prol de roubar sua atenção. Eu concordo 100% com o que ele tá falando. Não dá difícil. pra largar, né? Não, Pô, que não, interessante. Eu adoro esse argumento, cara. E agora que o Bruno não. voltou, quero te fazer uma outra Eu vou, pergunta. eu vou dar, Manda, eu vou dar um dado para vocês. quero ver. Tinha uma pessoa, quando eu comecei a estudar viés cognitivo lá atrás, eu comecei a olhar quem que trabalhava com viés cognitivo na iniciativa pública. E aí eu descobri umas pessoas muito grandes que trabalhavam no time do Barack Obama. Inclusive, eu tenho o Barack Obama como segundo nível do LinkedIn por causa dessa pessoa. Caralho. Maluco. Ah, que massa. Ô, Johnny, e nós estamos a 3 níveis do Barack Obama, então, 2 cara. abertos de mão, você viu, mano? Pertinho. E essa pessoa, ela trabalhava no time do Barack Obama de Behavioral Science, e ela saiu junto com outras pessoas e hoje ela está no Google. Cara, Então, as pessoas que trabalhavam no governo americano estão no Google. O time que hoje atua com Behavioral Science do Uber, tem gente que trabalhava no governo inglês. Então, muita gente que trabalhava com isso na iniciativa pública está nas maiores empresas privadas do mundo, de tecnologia, que é onde pega isso. é foda. Cara, eu tenho um amigo que ele tá terminando o PhD dele em Stanford e ele trabalhou no Uber, fez um ano de tipo, um emprego de um ano lá, como se fosse um estágio, mas era full time um ano. E ele fez isso aí pra, cara, testar a sensibilidade a preço dos motoristas pra acertar a corrida, cara. E aí O quando Uber você tem vê um e site fala, aberto porra, disso. mas você fala, cara, é um absurdo, né? Porque, tipo, você tem, sei lá, os motoristas ali fazendo o trampo deles, e aí você tem os PhD em economia de Stanford estudando quanto que é o mínimo que o cara Aceitaria pra fazer uma corrida precisa dessa. receber para aceitar, dependendo de vários fatores diferentes, né? Sim, sim. Então, rolou inclusive um LARP semana retrasada de produtos tipo iFood, só que nos Estados Unidos, tipo, difícil dizer se é real ou não, foi parar no Reddit, se não me engano, que ele falava que quando o entregador ele pegava uma entrega muito ruim, o software entregava só entrega ruim para esse cara. Se ele era seletivo, o software se adaptava eu e vi isso. entregava só alto para ele. Então, eu não sei se aquilo é verdade, mas eu tenho certeza que coisas nesse nível acontecem. Pô, a gente já era. Já temos o título do episódio, Brunão. Você que é iFood, ganhe mais dinheiro com iFood. A gente vai ensinar ele a ser seletivo essa técnica. Mano, muito bom, Tá cara. louco. Coisa linda, velho. Ô, Richard, eu tenho uma pergunta para você. Eu vi um tweet seu, você mencionou de passagem os tipos de MVP, cara. Tá. E aí você falou vários que eu nunca tinha ouvido falar, o Mago de Oz, o Concierge, como é que era? Fake Door. Crowdsourcing eu conhecia, né? Fake Door, Paper Prototype. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque a galera, todo mundo aí quer fazer um MVP, né? Caraca, nunca ouvi E falar. cada um tem uma opinião do que é um MVP. Eu falei, cara, como assim tipos de MVP? Eu nunca tinha visto isso antes. Tá. Duas coisas, né? Se quiser, eu listo eles pra você, que você postou o tweet, não necessariamente você lembra, né? Não, eu super lembro, mas assim, por que tem que ter tipos de MVP? Porque cada coisa é testada de um jeito. Então, por exemplo, o baralho de vieses, eu precisava entender se eu ia ter demanda no mercado. Como que eu fiz o MVP dele? Eu fiz com crowdfunding. Mas eu não fiz o crowdfunding de ter colocado no Catarse lá ou no Kickstart.com, como algumas pessoas fariam. Eu peguei e falei, gente, eu vou liberar a primeira versão do baralho de vieses para vocês, mas os 100 primeiros eu vou enviar cada um assinado. Só que é o seguinte, se você comprar agora, você vai receber daqui a 4 meses quando tiver feito. Tá. Eu paguei a produção inteira com essas 100 unidades. Você já tinha o baralho desenhado, pra você conseguir mostrar como ele seria virtualmente. Sim. Não necessariamente tinha todas as cartas desenhadas, né? Mas, Sim. Mas você não tinha produzido ainda, porque é caro pra caramba, né? Então Eu fiz igual o Kickstarter, mas sem a plataforma. Eu criei um você vídeo... já tinha um público. Exatamente. Eu tinha lá meus 4, 5 mil seguidores no Instagram. Aí eu coloquei lá e falei, galera, tá aqui o meu mockup desse produto, que era um paper prototype, e quem quiser, eu vou mandar, entra nessa lista de e-mail e eu vou mandar. Entraram, acho que umas 1.500 pessoas na lista de e-mail que eu fiz, e aí eu mandei para todo mundo, do meu Gmail mesmo, uma landing page feita no próprio corpo do e-mail, para que a galera comprasse o produto. E eu vendi 100 unidades em, 6 horas.
E o benefício que você deu a mais não foi preço menor, foi assinado por você. Essa era a Exato. ideia. Tá, Exato. legal. Exato. Que Legal. cara. Exato. Que E legal. aí, isso, o que é? Isso é um crowdfunding, é um modelo de MVP. Agora, o que é, por exemplo, um concierge? Quando eu não tenho o produto e eu faço na mão o atendimento. Então, por exemplo, teve uma IA recentemente que a galera falou que tinham indianos trabalhando e, na verdade, dava a resposta da IA. Isso é um concierge MVP? Era sobre isso que você tava falando no tweet lá. Isso é um concierge MVP. Então, É. óbvio, concierge MVP normalmente é feito de uma forma um pouco mais ética. Então, eu mesmo, por exemplo, eu criei o Brunão criou um SaaS que faz os thumbs para você. E a tecnologia é uma IA que faz. Mas, na verdade, não tem IA nenhuma. O Brunão contratou 3 designers que ficam fazendo lá um negócio e depois de 3 horas entrega o negócio no e-mail do cara. Isso, um concierge MVP. Não escala, mas testa ideia. Se isso funcionou, você pode desenvolver a tecnologia depois. Eu vi a galera falando do Easy Táxi, né? Que no começo o aplicativo não tinha a tecnologia de chamar o táxi automático. O cara recebia, ligava pro táxi e mandava o cara ir até lá no lugar. Na hora. Né? No começo do rolê. Eu já fiz isso. Assim, eu fiz um aplicativo de delivery e aí quando eu recebia os pedidos viravam um e-mail para mim e eu ligava no restaurante. É isso. Ai, que loucura. Tá. E por quanto tempo você fica sendo concierge dos outros no modelo desse? Porque... Até você validar. Existe escala suficiente para dizer que essa demanda é contínua? Existe recorrência de quem compra? Quais são os economics aqui? Se eu tivesse 10 vezes isso que eu tenho hoje, isso vira um negócio? Se eu tivesse 100 vezes isso aqui hoje, isso aqui é um negócio? Tá. Como que eu sirvo 100 vezes isso? Existe o Mago de Oz, vezes. Cara. Exato. O Mago de Oz é um gimmick para dizer que existe um negócio. Você vai fazer lá. Tem um exemplo de produto tecnológico que fazia isso, que não fazia porcaria nenhuma. Era um gadget de IA que, no fundo, não fazia nada disso, mas o vídeo deles fazia. Eu sei, é um pinzinho, né? Que ficava aqui, assim, na mão, bagulho assim. Qual que é o nome daquele pin? Puta, esqueci. Eu vi. Que até o Mark Lee Brown, ele fez um... Isso é Wizard of Oz. Você cria uma apresentação mágica, que é aquele papo de vender o projeto no PPT, sabe? Tá. Vender o projeto no PPT é um grande Wizard of Oz. Então, você cria uma mágica, você vende um sonho, pode ser um vídeo, pode ser uma apresentação, alguma coisa do gênero, e... enfim, um investidor ou as pessoas vão comprar de você baseado nisso. E como isso é diferente do paper prototype, do protótipo de papel? Porque o protótipo de papel ele vai funcionar em alguns casos. Assim, para um Uber da vida, um protótipo de papel não vai funcionar. Mas para um produto, talvez de, sei lá... mas qual que é a diferença conceitual mesmo? Eu não entendi, porque... O protótipo de papel também você finge que tem o produto, não é? Exato, só que o protótipo de papel dificilmente você vai conseguir tirar dinheiro das pessoas. Você consegue só validar as coisas ali e tudo mais. Eu acho que é esse, que é o pessoal que tinha saído da Apple e tudo mais. A diferença é que quando você trabalha com Wizard of Oz, você consegue monetizar, você consegue vender uma pré-venda, alguma coisa assim. O paper prototype não, ele é um negócio um pouco mais honesto no sentido de que cara, eu estou fazendo ainda, isso aqui não está pronto, está muito longe, eu estou coletando feedback. É uma metodologia que usa muito no design sprint. Tá. O paper seria tipo a planta da casa, e aí você fala, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Isso. E o Mago de Oz é tipo, você cria um vídeo com você na casa, Exato. e a casa tá lá, só que não tem casa ainda. Exatamente. É tipo isso. Você vende a visão. O Fire Festival é o Wizard of Oz. É muito bom. Todo mundo achou que ia ter, chegou lá, não tinha nada. É tipo isso. Muito bom. Tipo isso. Muito bom. Pô, foi um bom MVP, né, cara? Os caras só não conseguiram entregar depois. Vai dar hype. E o Fake Door, você já falaram no Fake Door? Fiquei curioso. Fake Door é uma landing page falsa, que não vende, não tem produto. Você coloca só a página de pagamento e depois você reza pra Deus. E o cartão não passa, né? E o cartão não passa, por exemplo. Tem gente que vai adiante, mas aí vende o curso sem ter o curso lá. Tem uma galera que faz isso aí. Sim, Fake Door é isso. Tá bom. É que o Fake Door tem várias versões, né? Você pode fazer a página e na hora de apertar pagar tem um waiting list, que seria o mais honesto, né? Sim, Tem um que simula o cartão, aí você vai tentar passar o cartão e ele não passa, né? E tem outro que você passa o cartão e depois você reembolsa a pessoa.
em tese, né? Tá. Em tese. Supostamente. Daí pode virar drop sem shipping também. Sim. Drop sem Sim. shipping é bom. Muito Sim. bom. E o single feature é basicamente o primeiro modelo de Tesla que a gente tinha, sabe? Ele pegou, não tinha infotainment, não tinha carregamento, mas ele vendeu a ideia de um carro sexy, que inclusive o carro nem era deles, né? O carro era da Lotus, o chassi do primeiro Tesla conversível era da Lotus. Caramba, o motor era de um outro lugar, então ele fez um carro que não tem nada a ver com os Teslas de hoje, mas baseado só na premissa de ser um carro bonito e elétrico. Foi assim o primeiro MVP da Tesla. O seu SaaS, se fosse o MVP single feature dele, seria você digita a placa do carro e ele te fala quais são os problemas crônicos. Sim. Não tem gestão de negócio nem nada, seria começar assim para já ter uma distribuição, eventualmente você expande o produto. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Seria um pão e salsicha só no cachorro quente. Tá. Muito bom, muito bom. Que é como os europeus comem até hoje, né? Muito bom. Brunão, você tem mais alguma? Que eu tenho uma última eu tenho uma boa pra finalizar, mas aí você manda uma antes. Manda bala. Já pode ser ela, já? Eu conversaria por 3 horas com o Richard, eu sei. Se deixar, o cara não sai daqui hoje. Eu vou pedir pra landing page aqui, eu vou abrir o framework pra ele fazer a landing page, mas não dá, né? Coitado, o cara precisa ir. Agora o cara é pai, não dá. Seguinte, na última quarta-feira a gente gravou um episódio e o Bruno ficou muito chocado com uma coisa. Que aparentemente aumenta a conversão de toda e qualquer página. As roletinhas no Temu e no AliExpress. Você já viu essas fitas assim no TikTok também, que gira rolê? Isso realmente aumenta a conversão, cara? É uma técnica que a galera tá usando? Devo eu colocar uma roletinha no meu site? Só para contexto, Richard, a gente gravou um episódio que saiu hoje, na data de gravação, em que a gente viu que tá tudo virando bet. Tipo, e aí a gente começou a ver, o TikTok tem uma roleta agora, o Temu você conhece também, provavelmente, né? E tem um monte de site que não tem nada a ver com isso virando bet também. Roletinha, como é que era aquele app lá, Johnny? Um app de cartão de crédito que você aposta contra a sua fatura. Então, tipo, você mostra lá um gás da sua fatura e você joga uma bet nele ali pra ver se ela sai do seu cartão ou você paga em dobro. O negócio é maluco. E tem essa tendência aí de, cara, botar bet em tudo. No site, botar bet pra converter mais uma página. É uma tendência a próxima onda? Não é uma tendência, Johnny, mas é assim, no mundo de cérebro frito, todo mundo começa a apelar. O que é a roleta? A roleta é caixa de Skinner. O que é um feed? O feed é caixa de Skinner. O que é isso? Recompensa variável. Então, o que a roleta tem de mágico é que ela não exige nem interação para você saber que ela é uma máquina de recompensa variável. Só de, tipo assim, você olha para um feed, não é à primeira vista intuitivo de que se você rolar o feed vai vir uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa mais ou menos, uma coisa ótima. Isso não é intuitivo. Isso acontece com a sua interação. Agora, quando você olha para uma roleta, é intuitivo, para quem conhece depois uma roleta, que vai ter alguma coisa legal e vai ter uma coisa mais ou menos. Então, essa recompensa variável é que gera dopamina pra caramba. E assim, os chineses são muito bons em psicologia. Tipo, você entra num anúncio, cara, é quase uma aula. Entra num anúncio da Temu, explode alguma coisa, tem uma roleta, você ganha não sei o quê, aí espera, você ganha mais não sei o que lá, aí espera, o negócio explode, aí não sei o que. Cara, parece um vídeo do MrBeast, né, cara? O site tipo isso, cara. Com esteroide. Então, tá maluco. É a mesma coisa, porque o que você tá fazendo? Você tá tentando ganhar a atenção da pessoa, e quanto mais tempo de tela você tem dentro dali, maior a conversão que você vai ter. Então eles já sacaram isso, que mais tempo de tela é mais conversão. Então ele vai mandando várias coisas, porque uma hora vai dar bom. Tem uma frase antiga da internet que é que se você fizer testes AB o suficiente no seu site, todo site vira um site pornô. Não sei se você já ouviu isso aí. Eu não sei de quem que é essa frase, cara. Não sei se é do Seth Godin e tal, mas a ideia é que, tipo, você pode ficar fazendo teste AB para melhorar seu site, só que eventualmente ele vira, na frase original, um site pornô, você poderia falar que vai virar uma bet, né? Tipo, você fica fazendo teste AB, você vai pondo roleta, dando prêmio, explosão, vira bet.
tem um lado disso que, cara, você acaba afastando um certo tipo de pessoa, porque você falou, pô, eu vejo uma roleta, eu espero uma recompensa. Mas tem um certo tipo de pessoa que vê uma roleta e fala, pô, isso aqui é golpe, falou, né? Sim, reatando. Então é uma. Eu fico pensando, às vezes, se não é uma bifurcação, que eventualmente os sites vão ter que decidir se eles são bet, e talvez peguem a maior parte do público ali, mas um público talvez não tão qualificado, ou ele bifurca para, tipo, ser 100% geração de confiança mesmo, e tentar se afastar. Ou talvez não seja uma bifurcação, não sei. Estou criando uma teoria em tempo real aqui. Não, não é nem isso. É tipo assim, o que que eu vou vender e para quem que eu vou vender, antes de mais nada. Então, eu vou vender um carro. Cara, não tem como. O carro é uma decisão ponderada. Não adianta eu colocar uma roleta. É. Eu vou ter que ter um processo que informa mais, quebra objeção, que se relaciona, que talvez mande para um telefone, que talvez mostre um vídeo, um Test paralaxe do drive. carro, um test drive. Tipo assim, hoje a gente já tem a Tesla que consegue vender carro por site, sem ter uma concessionária. Então a gente já sabe que esticou um pouco. É possível vender um carro só com uma página na internet. Antes ninguém tentava isso. Antes da Tesla fazer o que ela faz. Só que a Tesla vende carro no site igual a Apple vende iPhone. Então não é uma página com 2 seções. É uma página com 15 seções, com montador de banco, com configurador de som, de motor, de tudo, num nível que você gasta tranquilamente, sei lá, uns 15 minutos. Então, dentro do mundo do carro, tem um meme que a galera fala, ó, quantas horas já gastou essa semana no configurador da Porsche? Porque é uma diversão pro cara que gosta daquilo. Uhum. E nesse caso, você tem que prender mais. Agora, se eu estou vendendo um produto que é mais barato para um público muito mais popular, eu vou usar, sim, esse tipo de artifício, porque eu sei que são pessoas mais fritas, assim, que estão assistindo conteúdo curto, tem menos atenção e tudo mais. É muito bom. Que Eu tenho uma aula, hein? última pergunta, Manda. Richard. Você é um cara que. Você pediu para não falar nomes, vou respeitar seu pedido, mas você é um cara que. Você é muito bom de UX de software, né? Tanto para landing page quanto dos aplicativos em si. E você está trabalhando com alguns dos grandes vendedores de curso, de infoproduto, em SaaS, que é a nova onda desses caras, né? CAC subindo, o pessoal está buscando LTV e equity aí através de software. O que você tem para falar dessa tendência? Porque eu vi gente falando, puta, esse é o futuro mesmo, e eu vi gente falando, cara, esses caras não sabem o que eles estão mexendo, eles não vão ter retenção, eles estão acostumados a vender promessa. O que você acha disso? É o tweet do Hormozzi. Esses caras já sabem fazer distribuição de um jeito que a galera de software, de produto, infelizmente não sabe. Eu mesmo estou aprendendo, então eu me sinto como alguém andando nos dois mundos ao mesmo tempo. Só que eles não sabem, de fato, fazer software. Só que eu acho que é muito mais fácil aprender a fazer software do que aprender a distribuição. Polêmico, Então, hein? Gosto. na minha cabeça, é mais fácil um grande influenciador que tem capital, que tem um time, fazer um software e distribuir isso, do que um time muito técnico aprender distribuição. Que é difícil, não é fácil fazer distribuição. A maioria das startups que vão à falência, é por falta de distribuição. Não é por falta de feature, não é porque o produto é ruim. Então, distribuição, infelizmente, come a UX no café da manhã. Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Hormozzi também, cara. Não, era do Naval. Boa pra caramba. Ele fala que a diferença de produto e distribuição é que o produto. Eu não lembro exatamente a frase, mas a ideia central era que o produto é um problema de engenharia e design, né, obviamente, mas é um problema de engenharia. É como se fosse uma ponte. Tipo, você só precisa saber fazer uma ponte que não cai. Distribuição já é uma coisa adversarial, era a palavra que ele usava, é uma coisa competitiva. Não adianta só você saber fazer distribuição, você tem que fazer distribuição melhor que o concorrente, Sim. porque senão vira uma guerra de atenção, né? Então, na visão do Naval, era mais difícil por conta disso. Tipo, eu posso contratar um bom engenheiro para fazer um app, por exemplo, ou um bom time de engenheiros, né, e designers, e fazer um bom app.
Eu não consigo fazer uma boa campanha de marketing só com um bom time. Eu tenho que ter um time melhor que o dos outros, né? Então, Sim. a ideia é mais ou menos essa. Você já viu o gráfico da comparação de crescimento entre o Teams e o Slack? Vi. Então, Johnny, puxa aí. tem um... Cara, primeiro, se o Alex sozinha fosse o grande segredo, o Teams nunca seria maior do que o Slack nunca seria menor do que o Teams, né? Mas o Teams é tão grande por causa da distribuição da Microsoft. Não tem o que fazer. A Microsoft é gigante, é um conglomerado que consegue vender para muita empresa, e mesmo aquele produto sendo horrível, uma porcaria, todo zoado, ele consegue vender. Então, Que loucura. dentro do e-commerce, tem muito empreendedor que não conhece isso e fala, eu queria meu e-commerce igual da Amazon. A Amazon não é perfeita. Ela faz muito teste, ela faz muita coisa, mas ela também erra muito, tem muita coisa ruim lá dentro. Só que ela vende porque ela tem uma distribuição global gigantesca. Então, existe aí a falácia da mão quente, né, de achar que todo mundo que está vendendo muito é bom. Não necessariamente. Está vendendo muito porque a distribuição é boa, não porque necessariamente o produto é melhor. Então, o McDonald's é o melhor hambúrguer do mundo? Não, mas é o que mais vende no mundo. Muito foda. Eu tenho uma teoria também, cara, que é minha, sobre o Teams e o Slack. Não, pô, é que quem já trabalhou em grandes empresas sabe, velho. O Teams significa time. Odeio Teams. Então pensa que você tá lá na IBM, sei lá, numa grande empresa. Tá? Team significa time, que é o que o gestor quer, que é pô, o time ali reunido. Slack significa vagabundagem. Tô slacking around, que é tipo, pô, não tô trabalhando, tô aqui falando com a galera do chat. Que para uma startup é bacana, entendeu? Tem um senso de humor. Então, se eu sou uma startup, eu pego o Slack, mas se eu sou o cara do Banco Safra, né? Ou pô, eu vou Slack? Não, Eu nem cara. A vou te galera contar tem o que que a gente... trabalhar em time aqui, cara. Eu Mano, tenho essa teoria. no Safra a gente usava, eu trabalhei no Safra, a gente usava IBM, isso em 2020. Então. Era O que triste, era assim. Lotus, qualquer Lotus, IBM coisa. Lotus. Eu falava, Lotus não é no, em 2020, todos cara. eles. Vai entender como a galera usava isso. Cara. Uma Loucura. frase, né? Ninguém No- é mandado embora contratando a IBM, né? Esse é o papo. Nossa, isso é muito bom. Pelo menos eu me demiti no dia que eu descobri que teve um cara que tava fazendo 70 anos de safra. Assim, o cara tava um velhaço, tava trabalhando. Mano, eu falei, valeu, obrigado, todo mundo. Richard, pra mim esse aqui foi um dos meus episódios preferidos da Próxima Onda. Que Obrigado, grata igual. surpresa, foi um prazerzíssimo receber você aqui com a gente. Muito obrigado pela análise e por tudo. Eu que agradeço. Muito Valeu. bom. Eu sei que muitas pessoas que ouvem nosso podcast aqui, elas usam a gente como se fosse uma conversa para falar de temas como empreendedorismo e criação de conteúdo, porque ninguém na nossa rodinha, do nosso meio, das nossas vidas, sabe sobre esses temas. A gente é meio bitolado às vezes nesse assunto. Eu queria te convidar agora a entrar num clube de criadores, que é um ambiente completo, que você vai ter mais pessoas assim como você, que estão nessa batalha diária de empreender, criar conteúdo. Lá no clube é um ambiente que promove a criação, a monetização do seu conteúdo, e você vai ter mais pessoas que pensam igual você sobre esse tema, vai poder desabafar, pegar a dica e ter um contato mais direto comigo, com o Bruno, que está lá dentro do clube de criadores também. Lá tem as aulas para te formar como criador de conteúdo, tem um grupo no WhatsApp para você conhecer novas pessoas. Eu vou pegar na sua mão, vou analisar seu vídeo, vou construir essa jornada de empreendedorismo digital junto com você. Para quem está ouvindo esse episódio, obviamente estou deixando uma condição especial para você na descrição. Basta você entrar no link que está lá para você conhecer um pouco mais do clube de criadores. Te vejo lá, bora de volta ao episódio.